Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Você não tá no lugar errado. Aqui é o lugar certo. Esse é o novo podcast Coda Mais Fala, segunda temporada do Primo Tech. Então, se você tá estreando, não tá vendo o Rodrigo Gianotto, não tá vendo algumas pessoas que você tá acostumado, é porque agora tem uma nova cara, um novo podcast, inclusive um novo formato. A ideia desse podcast, a gente fez uma consulta com vocês, é justamente trazer um pouco de inovação no podcast de tecnologia. Então, o que a gente planeja fazer? Primeiro, trocar uma ideia com convidado e convidadas muito legais, mas também no final a gente talvez trazer um pouquinho de tecnologia e programação e mãos à obra. Então a gente vai ter a parte do cola no final de cada episódio, né não, Dani? É isso mesmo. Faz um oi aí pra galera. E aí, time, tudo beleza? Sou o Dani, pra quem não conhece. Eu e o Rafa somos da Devaria e agora do Coda Mais Fala, da Start, da Verzel. Bastante e aí, o coisa. que vem no futuro, Rafa? Cara, a gente tem muita coisa legal. Essa segunda temporada a gente vai, obviamente, ouvir tudo que vocês esperam, né? Dessa questão de conhecimento de tecnologia e também que pessoas que vocês querem que estejam aqui. Então, já tragam aí nos comentários quais são as pessoas que vocês esperam nessa segunda temporada. Mas, além disso, também trazer a história, trazer a carreira, tudo que as pessoas trouxeram de bagagem ao longo da sua história. E não faria, né, o menor sentido a gente começar essa segunda temporada sem a gente fazer uma ponte da primeira temporada do Primo Tech com... obviamente, o nosso Coda Mais Fala. Então, hoje, a nossa entrevistada, ela saiu do papel de host, veio pro papel de entrevistada, a vingança. Muito bom. Nada mais é do que comunicadora, palestrante, me passou que já fez mais de 400 palestras, olha isso daí, hein? Uou. Pesadona, hein? Professora de pós-MBA, foi programadora, uma excelente gerente de projeto, minha amiga, tenho muita consideração por toda a história dela e acho que vocês gostam dela até mais do que eu. Thaísa Candela. Olá! Posso me apresentar? Por favor. Claro. Meu nome é Thaísa Candela, com H, 2S, acento no I, 2 L's no Candela, e eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, estando do outro lado da mesa, né? É sempre muito diferente estar aqui desse lado, né? Eu sei que vocês... Ó, no último episódio que a gente fez ainda no escritório do Grupo Primo, o Gianotto me chamou pra fazer provocações. Oh. A culpa não foi minha. Aí a gente Entendeu? agora vai se vingar. A culpa não foi minha, entendeu? E agora veio a vingança, né? Então, espero que seja fácil, né? Perguntas fáceis, por favor, gente, por Acho favor. que não. Eita. Tá, e conta um pouquinho da sua história pra quem não te conhece, até pra gente te conhecer um pouquinho mais, como que foi sua trajetória e toda essa carreira incrível que você criou. Legal, vamos começar então do começo. Tenho 10 anos no mercado de tecnologia. Foram muitas ramificações, então eu vou tentar falar por partes. Mas o meu primeiro contato de fato com programação foi no colégio técnico. Então eu entrei no colégio técnico antigo processamento de dados, onde eu não tinha ideia do que eu estava fazendo na minha vida, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que o meu sonho durante a adolescência era ser diplomata. Eu sempre me considerei uma pessoa completamente de humanas. Matemática não era o meu forte, física não era o meu forte. Eu tirava nota ali, beleza, porque eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. Mas eu sempre fui melhor em gramática, sempre fui melhor em redação, sempre fui excelente em redação. Então eu sempre me vi fazendo algo que se relacionasse a humanas. E meu sonho era fazer relações internacionais ou direito, tá? Isso até mais ou menos meus 14, 15 anos. Caramba. Não, e tipo, 14, 15 anos já com essa mentalidade, tipo, não, quero ser diplomata internacional. Meu Deus. Eu era uma adolescente muito estranha. Porque aos 14 anos, eu já tinha um computador, acesso àquele PC tubão, Sei, sabe? Internet conheço de bem. escada e tal. Acho que a galera não vai fazer a menor ideia. talvez Entregou um tenha- pouquinho a nossa idade, mas beleza. Talvez tenha algumas pessoas que não estejam entendendo o que estamos falando. Mas só procurar aí PC tubo, tá tudo bem. Ou o som da internet de escada, né? Mas eu era uma pessoa muito metódica. Realmente amava estudar. Amar mesmo, assim. Tipo, eu lia a Wikipedia. Esse era o meu hobby, meu lazer. Era ler o Wikipedia e tentar decorar o que tava lá. A respeito da história das pessoas, da história. Capital de 198 países, sabe? Tipo, eu era muito estranha mesmo. E aí, eu percebi que naquela época eu já era uma pessoa muito metódica. Então, eu peguei uma planilha de Excel e eu coloquei na planilha como eu gostaria que fossem meus próximos 30 anos. Então, eu considerei ali, por exemplo, Com que... 15 anos, isso. 14. 14. Tá. Então, eu coloquei lá tudo que eu queria que acontecesse na minha vida. Por exemplo, eu me formando em relações internacionais, depois eu coloquei alguns aninhos a mais porque se eu pegasse DP, por exemplo, e aí depois eu precisava aprender 4 e 5 idiomas, ser fluente neles, pra depois entrar no Instituto Rio Branco, que é o instituto onde se torna embaixador e diplomata.
Entendeu? Então, assim, eu já tinha os meus Roadmap. próximos... Exatamente, eu fiz o meu roadmap. Exatamente. Pensando a longo prazo com 14 anos, né? Exato. E eu já vim de uma classe social muito limitada financeiramente. Então, eu literalmente estava colocando ali naquela planilha o que eram os meus sonhos, os meus desejos naquele momento. E pra mim foi muito importante, porque eu estava me conhecendo. Era um processo de autoconhecimento. Thaís, o que você quer? Thaís, o que você gosta? Foi muito bom pra mim. Só que nada do que tava naquela planilha aconteceu. Absolutamente nada. Nada. Porque no ano seguinte, naquele ano, na verdade, com 14 anos, eu ia prestar o Colégio Técnico de Jundiaí, o ETEVAV, pra fazer técnico em administração. Que pra mim era mais humanas na minha cabeça, né? Não tinha algo mais, não tinha, sei lá, técnico em direito, não tinha nada de humanas que eu me identificasse. Mas a administração poderia ser útil. Só que naquele ano, meu pai não conseguiu me levar na prova. Eu me preparei o ano todo, estudei e tudo mais, e ninguém conseguiu me levar na prova. Mas por quê? Jundiaí era muito longe de onde você morava? Eu morava em Vinhedo. Tá. Não era muito longe, mas não tinha Uber, sabe? Era uma outra realidade. Perfeito. Eu precisava, que meu pai me levasse. Naquele dia ele foi chamado pra trabalhar. E aí meu irmão não pôde me levar, meu tio não pôde me levar, ninguém pôde me levar. E então eu não prestei. Primeira frustração da sua carreira. Minha primeira grande frustração. Só que aí no ano seguinte eu fiz o primeiro ano do ensino médio numa escola pública e extremamente revoltada. Revoltada porque eu tinha sonhos, eu tinha planos e eu sabia, porque eu tenho pai e mãe, né? Por mais que eu vim de uma classe social muito limitada, meu pai e minha mãe são pessoas muito sábias. E eles falaram pra mim, Thaísa, se você estudar, aumentam as suas chances da sua vida mudar. Da sua vida ser diferente da nossa. Então estuda, se dedica, mas sim, faz tudo que tá em você. E eu coloquei isso na minha cabeça como uma verdade. Meus pais estão falando a verdade pra mim. Então eu vou fazer isso. Naquele primeiro ano do ensino médio, eu tava muito frustrada, porque eu sabia que se eu quisesse fazer relações internacionais e direito numa faculdade boa, eu ou teria que passar numa pública ou teria que ter dinheiro pra estudar numa faculdade muito boa, pagando. E eu não tinha condição. Naquele ano, eu fiz parte do Grêmio, foi um ano muito legal, sabe? Eu fiz parte do apresentações no sarau da escola, conheci umas pessoas muito bacanas e tudo mais. No final daquele ano, mais ou menos em setembro ou outubro daquele ano, eu encontro numa padaria, perto da casa da minha avó, um professor de geografia que tinha me dado aula na 5ª série. E ele vem todo animado. Era engraçado, os professores acreditavam em mim, sabe? Eu não sei, acho que porque eu era uma aluna muito dedicada. Você sentava na primeira cadeira, vai? Sentava. Por que será que acreditavam? Mas eu também fazia bagunça, tá? Fazia? Tipo, eu era tá aquela, tipo, a nerd que zoava, sabe? Tamo junto, Tipo, exatamente tipo isso, né? Tamo junto. Tirava nota, mas brincava e tudo mais. Mas os professores me amavam, tomava um cafezinho na sala dos professores, sabe? Tipo, era nesse Entendi. nível. Preferências. É bem isso. E aí, aquele professor me encontrou e falou, e aí, Thay, como que tá a sua vida? E aí, como estão as coisas? E eu, chateadaça, assim. Chateadíssima. E aí, eu falei pra ele, e aí nada. Ué, mas e os seus planos, etc? Nada. Ele falou, Thaísa, por que você não presta cutuca? Deu, cutuca quem, gente? Pelo amor de Deus, que é isso? O que você tá falando, E cara? aí ele falou, Thaísa, agora você tem que prestar cutuca. É o Colégio Técnico da Unicamp. Eu ouvi o Unicamp no nome, eu já falei, já era, tipo, esquece. Não gosto de matemática, Não cara. não gosto de nada, né? Tipo, assim, eu não vou conseguir, sabe? Não é pra mim, eu não tenho capacidade pra isso. Falou Unicamp, eu já senti um medo ali na hora. E aí do lado dele tava uma professora que tinha me dado aula de matemática e falou assim, não faz isso com a sua vida não, porque a minha sobrinha estuda lá e ela chora de estudar. Eu olhei e falei, Opa, pera. gostei, né? Calma. Será que calma. ele falou isso justamente pensando o contrário pra te instigar? Talvez. E aí ele virou pra mim e falou uma frase que foi a frase que mudou toda a minha trajetória. Ele falou, olha Thaís, eu não colocaria meu filho lá, mas você tem que entrar. Uou. E assim, quando você pensa no que um pai faria pro seu filho, seria algo bom, né? Mas por quê, né? Por que que eu teria que entrar? Por que que ele achou que eu combinava com aquele ambiente, mas a sobrinha da outra chorava de estudar? Eu voltei pra casa e eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, tem um tal de cutuca aí, no Colégio Técnico da Unicamp, e o professor, o Dair Lanzoni, falou que é um lugar que eu tenho que prestar. Pelo menos tem que tentar, tinha um vestibular, né? Um vestibulinho. Eu falei, mas eu acho que eu não vou passar. Sabe, eu não quero receber um não. Eu não quero receber não. Sabe quando você fala assim, eu não quero receber um não. Eu já tô frustrada com os meus sonhos, meus planos. Minha mãe virou pra mim e falou assim, estuda porque você vai prestar. Eu falei, mãe, mas eu não quero receber mais um não. Minha mãe falou assim, já era. Aí ela escreveu um papel bem grande, colocou na geladeira, estude. E faltava... Exclamação, exclamação, exclamação. Exato. Só que assim, faltavam 2 meses pra prova.
2 E meses. vestibulinho geral, né? Aquele Vestibulinho. difícil demais. É, Ainda vestibulinho. mais Unicamp, meu Deus. Vestibulinho geral. E aí, quando eu fui ver quais eram os cursos possíveis, de novo, não tinha nada de humanas. Tinha alimentos, que é mais química, né? Tinha elétrica, tinha mecatrônica, tinha vários cursos lá. Tinha enfermagem, eu não suporto sangue, não era pra mim. E tinha informática, processamento de dados. E aí eu comecei a pensar, olha, se eu quero ser diplomata, se eu quero alguma coisa grande na minha vida, eu vou ter que ralar. Então estudar num lugar difícil provavelmente vai me levar mais próximo de onde eu quero, certo? Então o ideal seria conseguir passar. Só que dos cursos que tem, talvez informática seja o único que vai me dar algum conhecimento que eu vou poder aproveitar. Perfeito. E os meus pais falavam pra mim, tecnologia é o futuro, tecnologia é o futuro, tecnologia é o futuro. Meu irmão tinha feito curso de web designer e tudo mais, e eu, tipo, nada. Zero. Humanas. Aí eu fui fazer a prova. 2 meses de estudo. Eu não contei pra ninguém ficou sabendo que eu tava prestando vestibular. Ninguém. Pra não correr o risco de não passar e muita gente saber, né? Ficar criando expectativa. A minha família é muito assim, sabe? Tipo, a gente, sei lá, tava tirando cidadania italiana. A gente não contou pra ninguém. Foram 3 anos ali de processo de cidadania italiana. A gente não contou pra ninguém. A gente é muito assim, sabe? A gente não precisa sair batendo lata pras pessoas. Vamos fazer o nosso aqui e depois as pessoas vão ver o resultado. Então só os meus pais, meu irmão, estavam sabendo que eu tava prestando aquele vestibular. Só que eu ia pra escola e eu tirava dúvida com os professores de coisas que eles não estavam ensinando. E eles não entendiam, porque eu tava estudando pro vestibulinho. Né? E eu lembro que tinha uma lista só de biologia. Por exemplo, biologia, minha base de biologia era péssima. Eu lembro que tinha uma lista com 30 itens de coisas de biologia que você tinha que saber. Eu lembro que eu fui ticando, o que eu sabia, né? Tiquei 1, tiquei 2, tiquei 3. 27. Sabia mais nada. Sabia mais nada. 10%. Não sabia nada. Eu falei assim, eu não vou conseguir passar nesse negócio, é impossível. Então eu vou tentar estudar e melhorar aquilo que eu já sei, redação, por exemplo, treinei muito redação e tudo mais. Beleza, chegou o grande dia, fui lá, prestei, um monte de pivetinho, um monte de asiático, né? Eu já olhava pra ele e falava, pegou minha vaga, já era, acabou, já era, completamente estereotipado, né, assim, pra caramba. E um monte de gente criancinha, sabe? E eu já tava com 15 pra 16 anos. Então, assim, e eu sabia que se eu passasse, eu teria que fazer o primeiro ano do ensino médio de novo. Porque o Cutuca não aceita o primeiro ano do ensino médio em nenhuma escola. Pode ser a melhor escola da vida. Caraca. Então, eu estaria abrindo mão de algumas coisas pra aceitar outras. Gente, dia 21 de dezembro, no dia do meu aniversário, saiu o resultado. Eu entrei no site desesperada, assim. Deixa eu ver e tal. Entrei na lista de informática do período da tarde. E não vi meu nome. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim... Tá vendo? Não passei. Falei que eu não ia passar. Mas sabe assim, tá vendo? Esfregar, Pra né? que tudo Dá aquela isso? esfregadinha. Pra que tudo isso? Pra que ter estudado tudo isso? Criar uma frustração. Amassou o papel da geladeira, jogou no lixo. Tal. Sim. Minha mãe pegou e falou assim, enquanto você não colocar seu RG aí, nessa lacuna, era uma lacuna, um site bem bonito, né? Daqueles, né? E ver reprovada, pra mim você não tá reprovada. Falei, nossa, que mulher de fé, né? Coloquei meu RG, apareceu aprovado, 10º lugar. 10º? Uou, quantos tinham? Eram 40 vagas e era o curso mais disputado do ano, não lembro, acho que era mais ou menos umas 50 pessoas por vaga, alguma coisa assim, 40, 50 pessoas por vaga. E naquele momento, parece que assim, um céu se abriu na minha cabeça, sabe? Que legal. E aí eu senti como se fosse, cara, é possível. É possível! E, sem dúvida, aquele vestibular, pra mim, foi a prova mais fácil dos próximos anos. Porque foram 3 anos de muito sofrimento. Muito sofrimento. Porque eu não tinha base pra acompanhar a galera Mesmo que veio de voltando escola. pro primeiro colegial, né? O primeiro ano do colegial. Da minha sala, de 40 pessoas de informática que entraram comigo naquele ano, 4 eram de escola pública. Os professores não iam baixar a barra por conta de nós. Então, eu lembro que eu chorava em cima do livro. Eu falava assim, Deus, eu acredito muito em Deus. Eu virava pra Deus, Deus, o senhor não me trouxe até aqui pra passar vergonha, sabe? E era o mesmo estilo da Unicamp. Então você tinha janelas, você podia reprovar numa matéria, você não reprovava o ano, você reprovava numa matéria. Isso ferrava tudo na sua vida, porque agora você ia ter que se encaixar na galera do ano seguinte. Era horrível. Foram 3 anos de muito sofrimento. Mas talvez, aí respondendo a pergunta de fato de programação, pra mim, programação era o maior desespero. Porque eu era uma pessoa de humanas, entrando num curso onde o primeiro semestre era lógica de programação. Com Demais. Delphi. Demais. E eu olhava pra aquilo e falava assim, eu não nasci pra isso.
Eu sou de humanas, alguém me tira daqui. Eu pensava em desistir todos os dias. Eu chegava em casa e falava pra minha mãe, eu vou desistir. Quando alguém desistia, então, aí eu me sentia mais forte ainda. Mãe, tá vendo? Tal pessoa desistiu. É a minha hora. Eu vou acompanhar essa pessoa. Minha mãe não deixou. Ela falou, você não vai. Você entrou, agora você vai até o final. E eu, lutando contra aquilo. Então, lógica de programação pra mim foi desesperador. Desesperador. Eu falei, que jeito de pensar estranho. Né? Que isso, algoritmo, que coisa... Não tô conseguindo entender. E aí chegou no segundo semestre, a gente viu Java. E aí eu já não pensava mais em desistir todos os dias. Era só um dia sim, um dia não. Era uma vez por semana. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho a minha vida. Mas eu continuei persistindo. Até que eu vou pular pro terceiro ano. Boa. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu já tava indo melhor. Na verdade, eu tava indo bem nas matérias de programação. E aí eu resolvi prestar monitoria, onde você podia ganhar um salário da Unicamp para ajudar os alunos com uma determinada matéria. Você podia ser monitor de português, monitor de matemática, monitor do técnico. E as minhas notas no segundo ano foram muito boas. Eu comecei a melhorar, a melhorar o meu relacionamento com a programação. Eu comecei a entender que programação era mais do que escrever código, era uma forma de pensar. E eu comecei a entender que, talvez seja possível, talvez seja pra mim esse negócio aqui. E no terceiro ano eu me tornei monitora. Eu prestei e eu fui aceita pra dar aula, pra poder monitorar os outros alunos. E eu me tornei monitora do quê? Do meu técnico. Então eu ajudava todos os alunos com todas as matérias. E a gente... Todas? De todas as matérias. Tipo português, algoritmo... Não, do técnico. Do técnico. Era Assembly, era tranquilo. Lisp, Prolog, C Sharp, tudo. Era todos os alunos de todas as matérias. Da hora. Do primeiro ao terceiro ano. Eu até brinco, né? O jogo virou, não é mesmo? Porque eu era a pessoa que pensei em desistir todos os dias no meu primeiro ano e no terceiro eu tava ajudando quem tava com dificuldade. Né? Então, às vezes era falta de um ponto e vírgula, né? Mas tudo bem, eu tava ali pra poder ajudar a pessoa a não desesperar e não desistir por conta da falta de um ponto e vírgula. Então, no terceiro ano, eu comecei a reatar, a melhorar o meu relacionamento com programação. Mas ainda estava em dúvida. Uhum. Tanto que, nesse ano, eles selecionaram 10 alunos, acho, para um intercâmbio. Foi o primeiro intercâmbio do Colégio Técnico da Unicamp, do Cutuca. E eles me selecionaram por conta das minhas notas, por conta do meu bom desempenho. No técnico, olha que loucura, né? Aquela pessoa que achava que não era capaz foi selecionada. E eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Espanha. Eu fiz um intercâmbio técnico na Espanha, pela Unicamp, com tudo pago pela Unicamp. Legal. Foi uma experiência surreal. Foi meu primeiro contato com Python, porque aqui no Brasil, no colégio que eu estava, não ensinava Python, mas lá eles ensinavam Python. Então, assim, foi sensacional. E, de novo, mais um estalo na minha cabeça. Thaís, é possível? Thaís, você é capaz. Madrid? Foi pra Valência. Valência. Que é a terceira maior cidade da Espanha. A gente foi pra Valência. Foi incrível, foi legal. incrível. E a Thaísa, que queria relações internacionais, queria viajar ao mundo. Já teve uma pseudo-diplomata aí, olha ó. só. E aí, eu me vi, então, indo pra fora do país pela primeira vez. Lidando, eu achava que sabia falar espanhol. Foi maravilhoso. Nossa, incrível, Olha né? que tal. Ninguém sabia falar espanhol. E valenciano é uma mistura de francês com espanhol. Terrível, mas beleza, foi história pra contar, entendeu? A gente tem várias histórias. Qualquer dia eu vim aqui só pra contar a história do intercâmbio, porque foi perrengue atrás de perrengue. Da Ninguém hora. sabia falar espanhol. Bota no comentário se Ninguém. você quer histórias do intercâmbio da Thaís aí. Tipo isso. E aí, gente, então eu tive esse intercâmbio, minha primeira experiência fora do país. Mas, olha que legal, eu estava fora do país não por conta das relações internacionais, por conta da programação. Olha que loucura, minha cabeça tava... E aí, naquele mesmo ano, tinha um programa, não sei, chamado Jovens Embaixadores, que é da Embaixada Norte-Americana, para escolas públicas. Você passa por 7 etapas, se não me engano. Você tem que ter o inglês da hora, escrito, falado. Você tem que ter pelo menos 4 anos de trabalho voluntário. Eu comecei a fazer trabalho voluntário aos 9 anos, com a minha família. Então, eu tinha como comprovar e tudo mais, e eu fiz parte desse processo seletivo, e eu fui selecionada. E esse programa Jovens Embaixadores, Muito bom. esse programa, ele tinha 13.500 pessoas do país participando. Dessas 13.500, 150 eram selecionadas. E dessas, eles sorteavam 80 para ir para os Estados Unidos, para fazer uma imersão na língua inglesa lá nos Estados Unidos, na Embaixada Norte-Americana. E os outros que não fossem selecionados iriam para Brasília fazer uma imersão na língua inglesa dentro da embaixada. Eu passei em todas as etapas. Foi muito louco, porque eu nunca estudei inglês, sempre estudei sozinha. Meus pais nunca tiveram condição para me colocar numa escola de inglês. E eu passei nesse processo e eu fui pra Brasília. Eu não fui sorteada para ir para os Estados Unidos, eu fui pra Brasília.
E lá eu conheci diplomatas. Eu conheci diplomatas de outros países que estavam no Brasil trabalhando. E ali eu desisti de ser diplomata. Porque eu descobri que a realidade do diplomata era muito diferente do que eu tinha pintado na minha cabeça. Caraca, olha isso. Muito louco. A história foi escrita certinha. Doideira, cara. Doideira. Porque se você poderia ter se matado de estudar e descobrir... Pensou a frustração depois de ter virado diplomata? Cara. Estuda, vira diplomata e Eu frustrada. não gostei. Aí depois que tá lá também, acho que aí você aceita, né? Sim. Mas, beleza, olha que louco. Eu fui parar do lado de diplomatas, dialogando com eles pra entender a realidade. Daí eu descobri que eles tinham que ficar 2 anos num lugar, depois eles eram pra outros lugares. Os primeiros países são países mais escassos, mais... Sabe? Aí você começa a... entendi. Só que, olha que louco. Eu estava entendendo a minha relação com a programação e do outro lado eu estava entendendo qual era a realidade da diplomacia. No mesmo ano. E aí eu peguei e falei... Eu tenho até um jornal que eu dei uma entrevista quando eu voltei da imersão de língua inglesa, que eu dei uma entrevista onde eu falava, meu sonho é ser diplomata e tudo mais, quero fazer relações internacionais. Então isso tá escrito, entendeu? Tá lá no jornal. Tem a prova. Tem a prova. E aí eu voltei falando, quer saber de uma coisa? Meu sonho é ser diplomata mesmo? Ou meu sonho é atingir algum objetivo através da diplomacia? E eu comecei a me perguntar. E eu cheguei numa conclusão, pra mim, Thaísa. Porque tem gente que tem sonho de ser programador, tem gente que tem sonho de ser diplomata, tem gente que tem sonho de alguma coisa. Mas eu descobri que era só um meio pelo qual eu queria conhecer países, conhecer culturas, conhecer idiomas, expandir minha visão de mundo, me comunicar, ajudar as pessoas. Tinham outros objetivos. E aí eu pensei, por que então eu não substituo a diplomacia pela programação? Porque com tecnologia eu consigo conhecer outros países, conhecer outras culturas, conhecer... Eu consigo. E foi quando eu decidi, então tá bom, vou continuar na programação. E aí eu prestei Unicamp, prestei matemática. Olha a doideira, né? Entrei em matemática aplicada no Unicamp. De primeira. Foi muito louco isso, porque eu achei que eu não ia passar de primeira. E automaticamente já entrei também na Dextra pra trabalhar como programadora. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual foi sua primeira experiência? Foi uma software house. Eu Legal. passei em 2 empresas, na verdade. Eu passei no processo de estágio na Móvil, tá? Na época, ela ainda não tinha o iFood tão A dentro. relevância, que tem hoje. Lá era muito forte o Play Kids. Então, muitos amigos meus entraram no Play Kids pra trabalhar. Ou naquela parte de SMS, onde eles faziam vários trabalhos lá, a Wave. Né? E passei na Dextra. E aí, eu tinha veteranos em todas essas empresas, CIT, tinha veteranos em todos os lugares. E conversando com eles, eu tomei a decisão de ir pra Dextra porque era uma software house. Então eu entendi que no começo da minha carreira, é até uma dica que eu gosto de deixar pras pessoas. Eu particularmente, Thaísa, tomei uma decisão mais pela variedade que eu teria de opções, de oportunidades de experimentação. A gente tem a mesma opinião. Exato, se você tá no começo da carreira, não tem como você... eu sou Dev Android. Sei lá, não sei, nunca experimentei ser tester, nunca experimentei UX, nunca experimentei web, nunca experimentei back-end. Como que eu tomo uma decisão de que eu quero ser Dev Android pro resto da minha vida? É muito difícil, sabe? Ter que tomar essa decisão ali com 18 anos, sabe? Isso é uma coisa que os alunos da Devaria demoram pra entender. A gente fala pra eles durante a formação, né? Porque como funciona a formação da Devaria? A gente coloca o mesmo projeto em todas as linguagens. Então, tipo assim, você faz a mesma canequinha, só que você vai fazer em C Sharp, em Java, em Python, pra você entender a diferença de como fazer a mesma caneca, só que em coisas diferentes. E aí vem muito aluno que fala assim, mas eu não quero estudar Python. Eu falei, mas você sabe se você vai gostar de Python? Exato. Com que base você fez isso? O seu amigo falou que Python é legal, tal. Não é isso. E quando você vira generalista, você acaba aprendendo muito mais. Você fica muito melhor programador. Porque aí você não para e aprende e você não pratica a tecnologia. Você pratica a programação. E aí que vira a chave. Aí você vira o programador perfeito. Independente da tecnologia, você tá ali para resolver problemas. Até mesmo as pessoas que a gente conhece que são especialistas, elas já tiveram a oportunidade de tocar em alguma outra coisa, né? Então você tem um especialista em back-end, ele já deu uma brincada com front, se precisar fazer alguma coisa no front, ele vai se virar, se é um sênior de verdade, né? E assim, eu venho de um contexto de um colégio técnico onde eu aprendi 12 linguagens de programação. E quando eu digo aprender, né, é daquele jeito, assim, eu pelo menos fiz algum projeto completo do começo ao fim, em Assembly, em Prolog, em Lisp. E quando a gente tá falando de linguagens de programação diferente, a gente também tá falando de paradigmas diferentes. A gente tá falando de formas de pensar diferentes. Se eu tô falando de programação reativa, né, se eu tô falando de programação... É diferente. Então...
eu já vinha de um contexto onde eu experimentei algumas coisinhas, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu conheci a área de tester, de teste, de QA, por exemplo, e conheci UX que eu não sabia. Dentro da minha bolha ali de programação, era só programador, não existiam outras opções. E dentro do mercado de trabalho, eu comecei a interagir com outras pessoas que são essenciais para que o software aconteça. Sim. Isso por causa que você estava numa fábrica de software na Dextra, vendo todo o ecossistema. Exato. A Dextra aqui, para algumas pessoas que talvez não reconheçam pelo nome, ela foi comprada pela Mutante e depois pela CIT. Né? Hoje é tudo CIT. Mas eu comecei a minha carreira ali na Dextra, fui efetivada, juninha, pleninha. E aí, então, eu passei por uma outra... Vamos dizer que foram vários momentos de autoconhecimento, né? Eu passei por mais um ponto de inflexão, onde eu falei, gosto muito do que eu tô fazendo. Lá eu programei iOS, comecei programando Objective-C para iOS. Nunca programei Swift para iOS, mas gostava muito de mobile. Tinha feito um curso na Móvel já de Android. Meu TCC foi em Android. Então, assim, eu já gostava de Android muito, muito, muito mesmo. Java para Android. Depois, eles me colocaram um projeto, foi para a CIA, em Objective-C, que eram vários... era pra fazer estoque. Então, toda a questão de... Todo o controle de estoque deles era com iPods. iPods? Era? Aquele já, o touch já. Exato. Então, a gente fazia software pros sistemas deles lá. Boa. Depois, eu fui pra um projeto da Marisa, onde eu fazia... Era o app da Marisa mesmo, eu dava suporte pro app deles, pra... Todos os bugs que aconteciam de Android, era eu que fazia, era eu que ajustava. Aí, eu fui pra um projeto... do Google, que foi feito pro Google, que era um Google Learning, que era todo em Android. Eu era a única dev Android, tinha um dev Python pra back e tinha um outro dev pra front, era alguma coisa assim. Foi uma experiência muito legal, porque foi o primeiro momento onde eu comecei a falar, eu gosto de programar, mas eu não quero ficar o resto da vida sentado atrás do computador. Sabe, tipo, ainda tinha alguma coisa lá dentro de mim que falava assim, por que eu queria ser diplomata mesmo? Boa. Sabe, tipo... Eu não abandonei completamente quem eu era. Eu só comecei a descobrir que eu tinha outras habilidades. Né? Então eu me tornei uma pessoa muito lógica. Sabe, hoje, pra solucionar um problema na minha vida, é um algoritmo. Assim, eu sou uma pessoa muito metódica, sou uma pessoa muito lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria conversar. Então eu comecei a pedir, posso na review lá dentro do escritório do Google, eu apresentar o que a gente fez durante essa sprint? E eles falaram, isso pro cliente ou pro próprio cliente interno? Pro cliente e cliente mesmo. Legal, melhor ainda, porque aí você se expõe com uma pessoa super importante pra empresa. Exato, e o mais legal é que era o primeiro teste da Dextra em fazer um projeto só com dev sem PO. Porque o natural era ter sempre um PO. E aí eu falei assim, eu vou assumir esse papel. Eu vou assumir esse papel de tomar a frente, de fazer a apresentação, de fazer alinhamento com o cliente, de entender o que ele quer e codar. Isso pleninha. Pleninha. Top. Juninha, na verdade, antes de ser de ir pro próximo nível. Vocês aí, ó. Se vocês estão ouvindo, muita gente aí, júnior, tá aqui. É assim que faz a sua carreira entrar num nível maior. Você tem que ter incômodos, né? Cara. Se você estiver na zona de conforto, enquanto você não tiver incômodos, você não cresce rápido, não tem jeito. Exato. Vamos sair da caixinha ali, experimentar desafios, não necessariamente na parte de comunicação, como você foi apresentar para um cliente, mas até mesmo numa parte técnica. Pô, deixa eu assumir uma responsabilidade técnica aqui no projeto, Exato. mesmo sendo juninho. Pô, se expõe, acho que é nessa hora que você cresce, porque se você errar, o seu líder vai falar, não é assim, é desse jeito. Opa, aprendizado fora da minha zona de conforto. Eu não vou recomendar isso pras pessoas, mas já que a gente tá aqui contando histórias, eu tava fazendo Unicamp nessa época, estava fazendo uma iniciação científica, que era um app Android, e estava fazendo estágio no meu primeiro ano. E quando eu fui efetivada, eles meio que foram forçados a me efetivar, porque eu tinha muitas horas a mais. Eu ficava muito mais tempo do que, de fato, um estagiário ficava. Não porque eles me obrigavam a isso, mas porque eu queria. Eu sentava, eu queria saber o que estava acontecendo nos outros projetos, sabe? Eu sentava do lado dos seniors, lá eles tinham o Dev Master. Eu sentava do lado dos Dev Masters e eu comia o que eles falavam. Sabe, eu quero ver o que você tá fazendo, sabe? Deixa eu entender o que é esse projeto, qual a regra de negócio, qual a estratégia, qual a arquitetura. Eu não entendia, e o que eu não entendia que eles falavam, eu anotava. Depois eu ia procurar no Google. O que é isso que eles falavam que eu nunca ouvi na minha vida, sabe? Então assim, eu falei, se eu tô aqui, eu tenho que fazer direito, sabe? Eu tenho que aprender, aqui é uma escola, estágio é uma escola. Juninho é uma escola, ele tem que absorver, tem que ser uma esponja, sai absorvendo tudo que tá acontecendo. Boa. E aí, chegou um momento onde eu fui pro projeto da Nextel,
Onde a gente tava fazendo... a gente ia fazer o meu Nextel e a gente ia fazer o Nextel Rap. Então eram 2 projetos em paralelo. Eles tinham alguns devs lá, que se tornaram grandes amigos meus, né? E a gente era um terceirizado. Então tinha a Rivendell, que fazia toda a parte de DevOps, e tinha a gente como desenvolvimento. Tá. Ali, só pra vocês terem uma ideia, eu já tinha assumido tanto esse papel de não fazer só o meu papel, que eles achavam que eu era a PO do projeto. Quando eu ia lá, quando eles descobriram que eu era dev, porque depois de fazer o projeto Android, me colocaram num projeto em Node. O meu mentor lá na Dextra tinha isso, o conceito de mentor, que era o Everton Gago, especialista em Machine Learning, inteligência artificial. E aí ele pegou e ele indicou pra que me colocassem num projeto em back-end. Nossa, pensa numa pessoa que ficou nervosa. Porque tinha Android. Tinha Android dentro do projeto da Nextel. Por que raios ele me colocou pra fazer back-end? Hoje eu entendo. Que você olhasse outras coisas. Hoje eu entendo. Porque eu lembro que talvez uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida como programadora foi fazer uma feature de ponta a ponta. Foi troca de plano. Eu ainda lembro, era troca de plano. O full stack é maravilhoso. Eu fazer a troca de plano. Não é nem full stack, nesse caso é full bala stack. Porque ela era o PO, depois ela era o back-end, ela era a tech fez o lead X também, não? e o mobile. É isso. Não, mas foi muito massa, assim, eu sei que parece simples, pô, é só uma troca de plano, mas pra mim, eu lembro que foi o Force Update e o troca de plano, pra mim foi a coisa mais legal da vida, por quê? Porque eu tava fazendo no Android, eu não fiz o iOS, mas eu fiz o back-end, então eu fazia a API que respondia pro Android, eu consumia no Android e aí usava retrofit pra poder fazer o consumo. Cara, que da hora, que sensação boa. I got the power. Cara, que da hora. Eu sentei do lado do tester e o tester foi fazendo o teste manualmente e aí ele fazia o monkey lá pra poder ir testando e tentar quebrar o que eu tava fazendo. Cara, que da hora, sabe, pegar a massa de teste, sabe? Muito legal, foi muito legal. Foi uma das maiores experiências. Eu sei que é simples, mas pra mim foi uma experiência surreal. Sabe? E aí, chegou um momento onde eu falei assim, tô amando isso aqui. E de novo, não tô dizendo que tá certo ou que é errado, né? É só realmente a minha experiência. E aí eu recebi um convite de uma empresa pra ser IT Strategy. Que era tomar todas as decisões de tecnologia pra eles. Chique, hein, É, super chique. Sabia o que eu tava fazendo na minha vida. Nisso, em paralelo, eu já tinha sido convidada, eu fui num meetup, nossa, é muita história, gente, mas em resumo, eu fui convidada pra ir no meetup, não sabia o que era meetup, quando eu cheguei lá, estavam palestrando, um monte de dev, comendo, tomando, né, tomando refrigerante, comendo salgado e tal, eu não tava entendendo o que era aquilo. Foi dentro da CIT, o Renato Freire, um amigo meu que trabalhava na Dextra, me chamou. Vamos no meetup? Eu falei, não sei o que é, mas tamo indo. Naquele dia eu não fui pra faculdade, fui no meetup, e eu falei, que é isso, gente? Que é isso que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo... Gente de várias empresas compartilhando seu conhecimento. Que coisa louca é essa? Não é segredo? Né? É isso. Não tô entendendo. Por que você tá ajudando tal pessoa de outra... Não tô entendendo. O que tá acontecendo aqui? E aí, naquele dia, eu descobri que era um meetup do GDG, que é Google Developer Group, que é um programa do Google onde voluntariamente as pessoas organizam capítulos ao redor do mundo. Tá em mais de 100 e poucos países e só no Brasil tem pelo menos 75 capítulos em cidades diferentes. Ainda tem isso hoje? Ainda tem. Naquela época, eu fui nesse meetup e nesse dia aconteceu uma coisa gloriosa naquele lugar. O organizador, o Douglas Drummond, que eu costumo dizer que... É até uma das perguntas, né? Quem são suas inspirações? Eu não vou falar... Ela tá muito sem graça, cara. Porque assim, ela tá Eu tô achando legal, que eu não tô nem fazendo pergunta. Não, ela tá respondendo todas. Podem me as cortar. perguntas. Todas, Você tá vendo a todas, diferença cara. do Eu fico aqui, ó. Ó, Essa aqui, ela ó a lição. Ó o storytelling do comunicador, tá vendo? Começo, meio e fim. Ela já fez o roadmap do podcast, Não, cara. e a gente fez com todo cuidado, fazendo, não, peraí, deixa eu contar a história na ordem. E tipo, ela tá pegando aqui, O erro ó. foi nosso, a gente apresentou o roteiro pra ela e ela já sabe o que responder tudo, entendeu? Caraca, Thay. Não, manda bala que tá indo extremamente bem. Fiquei super à vontade pra me cortar, tá? Eu tô gostando de tudo que eu tô ouvindo, não quero perguntar nada. Cortei, eu queria voltar naquele negócio. Boa, Desculpa. falei. Não, tranquilo. Aí eu queria voltar naquele negócio que você falou do prazer. Que, cara, ser programador gera dopamina. Eu posso estar falando, tá certo, né? Gera dopamina, sabe por quê? Não é só jogando, não é só fazendo entretenimento, essas coisas. Pô, quando você termina aquela task, que você dá um play e funciona, e aquele negócio o cliente está usando, cara, libera um prazer tão grande na gente que é viciante esse negócio. É muito viciante. E você que tá no começo da carreira até, que tá ainda falando, caramba, esse negócio é difícil, vai chegar a hora do prazer e você vai ficar viciado. É a notícia que eu quero te dar.
Não, e é legal você entender isso, porque você vai se dando pequenas doses, né, de ânimo. Porque tô difícil, quero chorar, quero desistir todo dia. Aí você clica no play e funciona. Você fala, nossa, meu dia valeu a pena. Aí você vai passar pro próximo dia, meu dia valeu a pena. E assim, naturalmente, primeiro que você vai tendo essas doses pequenas de ânimo, e isso vai começar a fazer sentido. Até uma hora que você vai falar que é o full stack, né? O full bala aqui nesse caso, né? Que literalmente você vai fazer tudo e você vai falar, caramba, né? Funcionou. É isso. Nossa, ganhei meu dia. E é muito isso, cara. E vira um vício, vira uma parada que fala, não vou largar esse troço, mas isso é pra minha vida, tá ligado? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta, então, antes de você voltar, porque eu quero que você volte na história, que tá muito legal. Eu queria só já fazer um link com relação a essa parte de programação, pra muita gente que tem dúvida com relação humanas/tecnologia. As pessoas acham que são, né, ambientes muito distintos. A hora que você entendeu a lógica, a hora que fez sentido na sua cabeça, você viu que toda a sua formulação de redação, toda a sua forma de saber estrutura gramatical, ou seja, todo o gosto que você tinha por, né, humanas ou por português nesse caso, fizeram um link com a programação, te ajudou de certa forma para você ser uma programadora melhor? Infelizmente, o mundo é polarizado. A escola nos polariza. Se você é bom em matemática, você vai ser engenheiro. Se você é bom em língua portuguesa, você vai ser jornalista. E tá tudo errado. Sim. Você pode ser muito bom em storytelling, em escrever uma redação e ser um matemático ferrado. Sabe? A gente tem que parar com essa polarização. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho habilidades em humanas e eu tenho habilidades em exatas. Por isso que eu fiz essa pergunta, pra gente quebrar um pouco de mito pra galera. Porque a gente ouve muitas pessoas que vêm com essa... A Célia olhou agora aqui, ó. Ela já tô vendo aqui já. E aí, a gente ouve... Essa é uma das coisas que a gente mais ouve. Ah, mas eu sou tão mais propenso à comunicação. Vai ser programador. Tá tudo bem. Não, e sendo muito sincera, aí eu vou falar de forma específica sobre essa questão de humanas, né? Eu era uma pessoa que já gostava de me comunicar, isso não significava que eu me comunicava bem. Perfeito. Só significava que eu gostava. Por quê? Porque ao longo da minha vida, eu sempre falo isso pras pessoas. Ah, mas eu sou tímido, eu nunca... Eu fui exposta. Eu tive oportunidades de exposição. Então, na igreja, por exemplo, eu comecei a cantar muito cedo. Eu fui incentivada às pessoas. Então, como eu fui exposta ao longo da minha vida, então eu tinha menos timidez do que outras pessoas que não tiveram essa possibilidade de exposição. Então, muita gente acha que ela é aquilo. Não, ela só está. Por quê? Por conta dos contextos, talvez, onde ela passou. Eu fui a oradora da minha formatura. Sabe, eu fui convidada, então eu tive oportunidade de exposição. Então eu gostava da ideia de me comunicar com as pessoas. Isso não significa que eu estou dizendo que eu não tinha uma predisposição. Porque eu acredito sim em predisposição. Eu acredito nisso. Mas não é porque talvez a pessoa tenha predisposição ou não tenha que você não é capaz de desenvolver uma habilidade. Sim. Sabe? Sim. Então eu particularmente gostava de me comunicar, né? Queria ir para a área de humanas, mas quando você pega aquela sua maior qualidade e torna o seu maior diferencial, você pode ser um baita de um programador que se comunica melhor do que todos os outros. Que é uma habilidade que, em geral, os programadores não são incentivados e incitados a desenvolver. Então, pega a sua maior habilidade e só torna ela um diferencial indiferente de onde você esteja. Mas você pode ser o que você quiser ser. E eu acho que essa é uma das maiores afirmações que eu ouvi ao longo da minha vida dos meus pais, que fez toda a diferença. Thaís, se você... Teve uma época que eu queria ser... Durante o meu ensino médio, tinha um amigo meu que queria ser engenheiro aeronáutico, no ITA. Eu enfiei na cabeça que eu queria também. Meus pais viraram pra mim e falaram, você quer? Mas você vai até o final, entendeu? Tipo, se você quiser, você vai ter que... Então, você enfiou na cabeça, vai até o final. Não desiste antes de você perceber se você... quer isso. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de querer. Sabe? Essa é outra reflexão legal, né? Muita gente desiste no meio do caminho, né? Talvez com essa ideia de você ir até o final, você pelo menos sabe que você viu aquela carga inteira pra ter decisão se realmente faz sentido ou não tem pra que ser resiliente. Porque as pessoas acham que vou fazer um mês aqui no meu primeiro mês, acho que isso não é pra mim. Não, mas aquele negócio Muito de rápido entrega pra desistir, curta, né? aquele negócio que, tipo, eu quero tudo a muito curto prazo, não existe coisa boa a curto prazo. O fruto maior tá ali a longo prazo, a preparação que você faz até chegar no seu objetivo principal. E vai doer, vai ter obstáculos, é normal. Você vai querer desistir todo dia. A gente... Exatamente. Depois é só um dia sim, um dia não. É isso aí. Mas assim, infelizmente, a gente tem uma geração que quer atalho. É uma geração que não tá disposta a passar pelo processo, sabe? Se a gente tá aqui sentado nessa mesa hoje, sabe? Se a gente conquistou o que a gente conquistou, se a gente se tornou adulto de verdade, é porque a gente aceitou passar pelo processo. O processo dói, sabe? Os melhores frutos, os melhores resultados vêm depois de
uma dor. Sim. Sabe? Você vai ter que ser confrontado. Tem hoje gente, nessa geração, que não aceita um não, meu povo. Sim. Sabe? Vai pro mercado de trabalho. Eu quero ver você apanhando no mercado de trabalho. Por quê? Porque você vai receber muito não. E você tem que aprender a receber não. Você tem gente que não sabe receber feedback. Sabe? Se você não aceita receber feedback, você não vai crescer. Exato. Se você acha que você, na sua infinita arrogância, que é um orgulho extremo, de que só você tá certo, de que você sabe tudo, então você não vai aprender mais. Porque quando a gente sente que a gente tá no último patamar, não tem mais patamar. Não, mas tem gente que acha isso com 18 anos. Exatamente. Cara, Não, mas isso é o cúmulo, essa é a né? questão. A questão que a Thay falou é justamente isso. A pessoa, ela tá no limite do que ela entende que é certo e ela não tá disposta a saber que tem um outro lado depois da muralha, seja ela qual for, entendeu? De qualquer âmbito. Somos eternos aprendizes. Exatamente. Quando a gente se posiciona como eterno aprendiz, a gente sempre vai estar disposto a aprender alguma coisa. Se eu sento nessa mesa e falo assim, eu sei tudo sobre um determinado assunto, eu não vou conseguir aprender mais com vocês. Thomas Edison falava disso, né? Eu tô Que eu sempre parado. tenho, sempre que eu posso aprender algo de alguém, alimento o dia pra que eu saia de lá com conhecimento novo, porque eu sei que cada pessoa tem algo pra me ensinar. Exatamente. Então, assim, se eu estou disposta a evoluir continuamente e alcançar resultados ainda maiores, então eu preciso me pôr numa posição de humildade. O que é humildade? Não é me colocar numa posição inferior às outras pessoas, mas entendendo que tem coisas que eu sei e tem infinitas outras coisas das quais eu não sei. Então eu posso ser especialista em um assunto. 2, 3, no máximo. Mas tem infinitos outros que eu sou completamente ignorante. Exatamente. Se eu entendo isso, eu vou crescer. Aí eu começo a falar assim, eu não vou ficar com medo de receber o feedback do meu chefe. Quando do meu líder ou qualquer outra pessoa, ou meu par, ou meu liderado, eu vou sentar diante dele e falar assim, fala, o que eu tenho que melhorar? O que eu não tô fazendo direito? Mas me fala agora, me fala... Não, quero esperar o próximo. Eu tô muito sem feedback, gente, nessa empresa. Eu preciso ir pra um lugar que me dê mais feedback. Porque se ninguém tá apontando o meu erro, eu estou cega. Eu estou cega em relação aos meus erros. Eu preciso que alguém me diga que eu estou errando. Então, quanto antes eu aprender isso, antes eu vou crescer também. E tem uma coisa legal aí nesse ponto, que o conhecimento, né? Assim como você falou de não ser, de estar, o conhecimento também é um estado. Por quê? Porque hoje, se olhar nós três aqui, todos nós fomos programadores. A gente teve muito ensino, a gente aprendeu muita coisa de programação. Hoje a gente é os melhores programadores daqui? Não. Nem de perto. Por quê? Porque a gente abriu espaço da nossa memória para conhecimentos que a gente tinha de programação não serem mais importantes para a gente adquirir novos conhecimentos. Isso fez a gente crescer. Exatamente. Ou seja, sabemos programar? Sabemos programar, mas não é o nosso foco de estar no próximo passo de conhecimento. Vou dar um passo bem à frente assim da minha história, só pra falar uma coisa. Eu sou uma comunicadora, sou uma profissional de comunicação. E quando eu tô falando isso é que eu ganho dinheiro me comunicando. Sim. Locutora, palestrante e tudo mais. Vocês perceberam por causa da voz? Não, né? Imagina. Então, eu ganho dinheiro me comunicando e eu dou aula de comunicação. E aí tem pessoas que chegam pra mim, programadores. A maioria dos meus alunos da mentoria High Ticket é programador, tá? É bizarro isso. Faz sentido. É Legal, bizarro, faz é sentido. bizarro. E aí, apesar da minha audiência hoje, por conta de ter viralizado o Trava-Língua, já tem muita gente que é tudo. Tem cabeleireiro, tem policial, tem muita gente que me segue que não é programador. Mas é óbvio que eu fiz uma carreira em empresas de programação, me expondo a programadores, né? Podcast como Primotech. Então, em geral, falando com pessoas que gostam de tecnologia e principalmente programadores. Só que aí eu sempre falo para as pessoas que chegam para mim e falam assim, tá, eu quero me comunicar como você. E aí eu digo algo para as pessoas que pode parecer frustrante, mas que eu preciso ser muito sincera. Eu não posso vender para as pessoas que elas vão se comunicar como eu. Sim. Por quê? Porque enquanto elas estão programando, eu estou fazendo curso de linguagem corporal. Uhum. Então eu não sou uma programadora tão boa quanto pessoas que estão programando em todo o tempo da sua vida. E as pessoas não vão ser bons comunicadores, tal qual as pessoas que se dedicam mais a isso. Você só tem 24 horas. O que você decide fazer com as suas 24 horas? É o que vai fazer você ser especialista. Exato, você vai fracionar isso para aprender diversas coisas. Então talvez você não seja tão excelente quanto outras pessoas que não estão fracionando o seu tempo, que estão utilizando o seu tempo para se dedicar a um determinado conhecimento. Então eu sei que soa frustrante, mas vocês, por exemplo, são empreendedores. Você fez uma porrada de MBA, que eu lembro da apresentação que foi feita. Senhor MBA, isso aí. Senhor MBA. Pô, o tempo que você estava fazendo seu MBA, você não estava aprendendo alguma outra coisa. Exato. Certo? Você Perfeito. não estava, mesmo que não seja aprendendo, sei lá, dedicando para sua família. Sim. Quando a gente toma uma decisão, eu sempre falo, a ausência de decisão já é uma decisão. Sim. Porque quando eu decido estudar algo, eu estou decidindo não estudar outro algo. Quando eu estou decidindo trabalhar 14 horas por dia, que é o que eu fiz durante quase toda a minha carreira, eu estou decidindo não passar tanto tempo com os meus pais. Sim. E hoje você
está em qual decisão? Nessa parte de habilidades de comunicação? Conte mais sobre o que você está focando hoje. Hoje, eu tava falando pro Rafa, eu estou num momento da minha carreira que, como você falou, eu fiz 450 palestras em 4 anos. Ou seja, eu era uma pessoa que estava sempre em live, sempre em palestra, sempre em movimento, organizando evento, trabalhando 14 horas por dia. Eu tava numa velocidade. Hoje eu estou numa outra velocidade. Hoje eu estou fazendo menos com mais resultados. Hoje eu estou buscando fazer menos com mais resultados. Então hoje eu trabalho menos horas, por exemplo, por dia e invisto mais tempo na minha família, por exemplo. Mas eu acredito que isso é uma construção. Eu só consigo fazer isso hoje porque eu fiz o corre que eu fiz antes. Né? Então eu fiz uma construção que me permite hoje fazer o que eu estou fazendo. Então, em termos de habilidades, hoje eu continuo me desenvolvendo em comunicação, porque eu entendo que por mais que eu me comunique muito bem, e eu não entendo que arrogância nenhuma fala isso, porque, lógico, porque eu trabalhei para isso. Você estudou, Sim, trabalhou, tem 450 palestras, não tem como você falar que não é boa comunicadora. Curso, sabe? Tipo, eu me preparei para isso. Tenho muito para aprender ainda, eu sei disso. Então, eu continuo desenvolvendo a minha comunicação em aspectos dos quais eu sei que eu ainda não domino. Continuo desenvolvendo a minha habilidade em termos de empreendedorismo e inovação, né? Então a gente tem aqueles trabalhos em relação a design thinking, por exemplo, que vem antes do desenvolvimento de software. Então eu continuo estudando a respeito disso, até porque são conhecimentos que não param de evoluir. Sim. Então não são conhecimentos como comunicação que, se você pegar e cortar um tempo da história para trás, você vai se tornar um ótimo comunicador com aquilo que tem. Tecnologia, inovação, empreendedorismo é uma coisa que você tem que estar muito atualizado no mercado. Por mais que comunicação tenha suas atualizações. Pô, tem rede social, então é óbvio que você vai ter que adequar a comunicação àquilo que o momento está pedindo. Novo canal. Sim. Exato. Então, mas ela não se atualiza tão rápido quanto tecnologia. Então eu continuo estudando tecnologia, mas numa dose muito menor. Programação mesmo é uma coisa que programar, de fato, faz pelo menos uns 2 anos que eu não sento para construir uma aplicação. Então, há uns 2 anos atrás, ou até ano passado, não lembro exatamente, eu tava escrevendo um livro de programação avançada com Cassiano Rezende pela Casa do Código. Então, tava programando mais firme ali. Mas hoje é mais scripts, é mais para não esquecer, né, e consumir conteúdos de tecnologia. Mas hoje eu tô muito mais forte na questão de empreendedorismo e negócios, questões relacionadas a negócios, questões relacionadas a tudo que tange você fazer um business crescer de fato, e as soft skills. Hoje é isso que eu tô de fato dedicando mais tempo. E como você estuda? Livros, palestra, você consome na internet, até pra galera ter umas dicas aí de como estudar soft skills, porque é o seu foco agora. Legal. Eu acho que soft skill a gente começa estudando com observação e autoconhecimento. Então, eu estou no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que eu faço daily comigo mesma. Então eu sempre cheguei no final do meu dia e eu avaliava por que eu reagi como eu reagi? Por que eu fiz o que eu fiz? Qual é o feedback que as pessoas estão me dando? Então eu acredito que primeiro, soft skill se aprende e se desenvolve com observação. Porque eu não melhoro aquilo que eu não conheço. Eu não melhoro aquilo que eu não entendo. Então se eu não assumir, se eu não confessar ali que a minha comunicação não é boa, porque se eu achar que minha comunicação é boa, eu não vou evoluir ela. Então a primeira coisa é no dia a dia, pegando feedback das pessoas. Autoconhecimento e um pouco de inteligência emocional também, né? Pra gente poder lidar, às vezes, até com frustrações conosco. Mas só uma dúvida, beleza. Você tá ali no seu dia a dia, você reparou que tem um gap, uma lacuna para você preencher no seu conhecimento de comunicação, certo? Como que você pega essa lacuna e fortalece ela no seu conhecimento? Você lê, você... Excelente. Entendeu? Vou dar um exemplo prático. Tá. Retomando a minha história. Quando eu entrei para ser IT Strategy na empresa que eu falei para vocês, eu era a única profissional de tecnologia. E aí, quando eu entrei, eu achei que a minha maior dificuldade seria tecnológica mesmo. Porque é uma baita de uma responsabilidade. Mas eu descobri que não. Era relacional. Porque eu falava difícil, eu falava tecniquez, ninguém me entendia. E as pessoas começaram a me evitar. Porque elas falavam assim, não dá pra falar com a Thaís aqui, ela é muito inteligente. Ou seja, eu usar as palavras rebuscadas e técnicas que eram normais no meu contexto de software house, afastavam as pessoas, gerava desconexão. Mas eu não tava entendendo. Eu só tava vendo as reações das pessoas. Agora, conforme eu comecei a parar e me analisar, eu falei, por que as pessoas estão evitando falar comigo? Sabe, será que eu não tô fazendo um bom trabalho? Eu, por exemplo, era uma pessoa que me isolava pra trabalhar. Eu ficava num cantinho enquanto tava todo mundo no barulho, na criatividade, nos post-its, na luz.
eu falava, eu preciso de silêncio. Eu preciso me focar aqui. Então, eu era uma pessoa diferente do perfil das pessoas que estavam ali. E eu não estava conseguindo me relacionar com elas. Então eu tinha um problema relacional. Eu não tinha timidez para me comunicar, mas eu não sabia me comunicar. Foi ali que eu descobri que comunicação era mais do que não ter vergonha de falar. Era conseguir fazer com que as pessoas entendessem aquilo que você deseja. Técnicas mesmo. É a que teoria elas... básica da comunicação, né? Exato. Emissor, receptor, barreira. Exato. Então, naquele momento, eu falei assim, ou eu aprendo a me comunicar com pessoas que não são de tecnologia, ou eu volto pra minha bolha. Mas do jeito que tá, não dá pra continuar. E aí eu tomei a decisão, então, de fato, evoluir a minha comunicação. Boa. Porque naquele momento foi quando os meus amigos começaram a falar pra mim, Thaísa, você disse que queria ser diplomata. Você caiu na matemática e programação. Você se tornou uma diplomata da tecnologia. Porque você consegue traduzir, porque quando eu comecei a evoluir minha comunicação, você consegue traduzir um conhecimento técnico mais complexo para pessoas que talvez não tenham a mesma base para a compreensão. Perfeito. Então eu me coloquei nessa posição, falei, caraca, vou ser diplomata da tecnologia, então vou fazer isso. Faz muito sentido. Eu vou unir as minhas habilidades, ou seja, eu não tô descartando nada do que eu era, do que eu queria. Eu simplesmente vou agregar e construir algo que ainda eu nunca vi. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer curso. A primeira coisa que eu fiz foi um curso. Eu fiz um curso de vendas, comunicação para vendas. Não tinha nada a ver. YouTube, não, eu Udemy, paguei um curso, brilho no zóio. Legal. Um curso muito legal. Meu irmão conheceu a pessoa e tal. E a gente foi. Na verdade, ele presenteou meu irmão e meu irmão me arrastou junto, eu fui. E foi o primeiro curso que eu fiz de comunicação, que era um curso de vendas. Não, eu não queria vender nada. Achava que não queria vender nada. Mas você queria as habilidades de um vendedor. É porque depois eu descobri que quando nós estamos nos comunicando, nós estamos nos vendendo. Então eu não preciso vender um produto, mas eu preciso vender a minha história. Você tá vendendo a sua ideia. O que eu tô vendendo aqui pra vocês? Eu tô vendendo quem eu sou. Quando eu estou me comunicando, eu tô dando a oportunidade pra outra pessoa saber quem eu sou. Perfeito. E oportunidades vão aparecer. Pô, a gente se conheceu de uma forma onde o que eu fiz? Eu contei um pouco mais de quem eu sou. Vocês contaram um pouco mais de quem vocês são. Você tá se vendendo. Sim. Né? Então, aquele curso abriu meus olhos pra um monte de coisa, deu nome... Porque assim, não tem como você aprender aquilo que você não sabe o nome. Sim. Você não sabe nem como pesquisar na internet. Então, aquele curso me deu bagagem, me deu vocabulário pra eu pesquisar mais. E aí, depois disso, eu comecei a fazer vários cursos mesmo. Então, eu fiz curso de linguagem corporal com perito criminal, eu fiz curso de humor, eu fiz curso de improviso, eu fiz curso de storytelling, eu fiz curso de locução de rádio. Eu fui fazendo cursos. Comprei livros também. Então, o livro que eu mais indico para as pessoas e dou para os meus mentorados é o livro do TED Talks. E olha que legal, o livro do TED Talks, ele é simples. Por quê? Porque cada capítulo ou cada página, ele divide numa habilidade, então humor, por exemplo. Só que ele exemplifica com o TED Talks. Ah, bacana. Aí você abre o computador, você vai lendo e vai acompanhando e vai assistindo os TED Talks. E você vai vendo a técnica na prática. Que legal isso. Foi um dos primeiros livros que eu li a respeito de comunicação. E aí depois vieram outros livros mais profundos, como por exemplo, Difficult Conversations, Conversas Difíceis. É um livro que fala sobre por que emocionalmente a gente não gosta de um feedback. Como isso é biológico e como a gente enfrenta isso para fazer conversas difíceis. E aí, dentro do escopo de comunicação, tem vários que eu posso mencionar para vocês. Posso até mandar uma listinha, que são os que eu mais gosto. Mas eu comecei a perceber que tinham livros que não eram de comunicação, que também me ajudariam na minha comunicação. Até parênteses, depois passa pra gente, a Jay vai colocar pra galera. Claro. De dica pra quem quer Claro. Coloca na aumentar a descrição comunicação. qualquer coisa. Sim. Então eu comecei a perceber que tinham livros que não eram de comunicação, mas que me ajudariam na comunicação. Porque a comunicação é apenas a ponta final. Boa. Mas se você não tem uma boa inteligência emocional, por exemplo, você vai ser uma pessoa irada, você vai ser uma pessoa reativa. Alguém vai falar com você, você vai dar na lata da pessoa, se você não tem uma inteligência emocional. Logo, a consequência é a comunicação violenta. Mas a essência não é a comunicação violenta. Entendeu? É a falta da inteligência emocional. Sim. Então eu comecei a perceber que comunicação era um universo com vários universos. Entendeu? Então eu fui mais profundo na linguagem corporal, por exemplo, estudando Paul Ekman. Quem já viu Metaforando já ouviu falar do Paul Ekman, que é o psicólogo que de fato construiu os códigos e tudo mais. Então eu fui para níveis muito profundos de estudo de gestos. E olha que louco, né? Como as coisas não são completamente isoladas. Eu vou dar um exemplo de algo muito recente.
todo ano eu faço a revisão bibliográfica de tudo que eu sei sobre comunicação. Porque tem coisas novas. E aí, faz mais ou menos alguns meses, acho que uns 3 meses, eu estava fazendo a revisão bibliográfica de tudo que eu sei a respeito de linguagem corporal. Então, eu revisei todo o conteúdo do curso que eu fiz com o perito criminal, o Anderson Tamburim. E depois eu comecei a falar, putz, tem algumas coisas aqui que eu acho que eu não tenho uma bibliografia tão boa. Se alguém me perguntar, eu não tenho como provar, apesar de eu saber que é isso. E aí eu queria uma categorização mais interessante de gestos, porque tem várias categorizações dentro do universo acadêmico. E aí, pesquisando, eu achei um artigo científico que falava sobre as categorizações de gestos para toda a parte de imagem computadorizada, de quando você faz reconhecimento dos gestos, por exemplo, para Libras. Tem softwares que fazem reconhecimento dos gestos e conseguem, então, transformar isso em palavras para as pessoas que não conseguem compreender, né, que tem alguma deficiência. Tá. Então, um artigo científico falando sobre visão computacional tinha uma bela de uma fonte sobre categorias de gestos. Olha que louco. Sim. Então, a gente consegue relacionar, a gente precisa tirar as coisas das caixinhas e entender que tudo dá para se conectar. De novo, computação com comunicação. Exato. E comunicação, diplomacia, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Pra você faz tudo muito sentido. Na minha cabeça faz tudo sentido. E não é só disso. Eu conheci pessoas, veteranos meus, por exemplo, que entraram em computação e eles eram loucos por biologia. Aí você fala, nossa, como que conecta as duas coisas? Conecta O TCC deles foi eles construírem um software que fazia a reprodução do DNA mostrando... Só que, tipo, eles tinham que ter uma carga biológica pra entender como eles iriam fazer aquele software que conseguia reconstruir a reconstrução do DNA. Muito louco. Visivelmente. Então, dá pra conectar a tecnologia com tudo, não é a comunicação... Tecnologia é o meio, sempre foi, né? Exatamente. Então, se você gostar de música, tenho amigos que voltaram pra computação depois se tornaram DJs. Vitor Alencar, uma referência, mora na Alemanha hoje, programador senior, staff, engineer de front-end. O cara voltou pra programação depois de ter ido pra se tornar DJ. Ele desistiu da faculdade por conta do Java. Aí ele se tornou DJ, se formou em DJ e voltou para a computação quando ele começou a construir alguns scripts para ajudar ele a ser mais performático como DJ. Caraca, que legal. Então assim, dá para conectar tecnologia. Com certeza. Gosto de economia, gosto de finanças. Dá para conectar. Com tudo. Tecnologia dá para conectar com tudo. Beleza, agora eu quero fazer uma ponte, porque você escreveu aquela planilhinha sua lá com os seus 14 anos, com o seu futuro, com o seu plano de vida inteirinho, que o Rafa até falou, roadmap. E falando tudo isso, você se posicionando como uma comunicadora, como uma especialista em comunicação, fazendo 400 palestras e tudo mais, queria saber se você tem esse plano, esse Excel agora, daqui do seu plano em 10 anos. Próximos 10 anos 15, da Thaísa Candela. Você ainda tá nessa pegada de programar Planejar. o seu futuro, planejar? Faz tempo que eu não tenho um planejamento de longo prazo. Caraca, e por quê? Porque quando as coisas começaram a sair do meu controle, eu comecei a perceber que por mais que seja interessante você ter um propósito, você ter algo que te move, você ter um norte, você não pode se prender a ele. Então, como eu falei, a gente passaria muitas horas aqui se eu fosse contar minha história em detalhes, né? Como que eu me tornei professor de comunicação sendo de tecnologia? Como que eu fui parar pra trabalhar com educação em tecnologia? Empreendi 2 vezes, quebrei. Então assim, sabe, é muita coisa. Fui 2 vezes pro Vale do Silício pelo Google. Esse ano, 2023, eu não fui pro Vale do Silício, fui pra Miami pra participar do Google I.O. enviada por eles. No ano passado, eu tava lá apresentando pro Primo Rico, Vale do Silício. Então, assim, eu nunca planejei nada disso. Nunca planejei nada disso. Eu me permiti viver as experiências, eu aumentei as minhas probabilidades de sucesso, eu aumentei as probabilidades me expondo. Eu permiti que as pessoas conhecessem a qualidade do meu trabalho. Então, mais do que fazer um bom trabalho, é fazer com que as pessoas saibam que você está fazendo um bom trabalho. Bacana. Você precisa comunicar isso para as pessoas. Então, eu estava aumentando as minhas chances de dar certo, né? Então, no momento onde eu percebi isso, por mais que eu fazia alguns planos, então, eu quero, sei lá, eu caí numa área que a gente nem vai conseguir entrar aqui em detalhes, mas quando eu deixei de ser programadora, eu continuei trabalhando com tecnologia numa área que eu descobri por conta do Google chamada Developer Relations. Então eu queria ser especialista em Developer Relations.
Eu queria ser especialista no que tangia construir experiência para dev, educação para dev, negócio para dev, marketing para dev, porque eu falei assim, eu deixei de ser dev, agora eu sou a tia deles. Entendeu? Eu me posicionei dessa forma, como profissão. Só que no Brasil, ocupar esse papel, são poucas as empresas que possuem o papel atrelado a Developer Relations. Eu vou dizer que quem fez eu ouvir a primeira vez o DevRel foi ela ali, eu nem sabia da existência. Então eu comecei a aceitar papéis que fizessem esse papel sem carregar o nome. Porque veio oportunidades, você foi Exato. pegando Então, essas oportunidades falando, caramba, encaixa. dá um exemplo. Todas as minhas decisões de negócio, por exemplo, de empreender, foram como que eu consigo fazer com que as empresas contratem bem os programadores e que os programadores estejam no ponto para serem contratados. Todas as minhas decisões foram atreladas a isso. Eu tinha um propósito. Tem programadores muito bons e tem empresas que não estão sabendo contratar ou que não estão conseguindo contratar, porque era um momento muito bom do mercado de contratação também. Né? A gente estava naquele momento mais desajustado do mercado. Então, eu empreendi, por exemplo, numa das vezes, com hunting. Eu fazia hunting de programadores. Eu tinha uma base muito grande de programadores, conhecia os programadores, organizava uma porrada de evento. As pessoas já me conheciam, os programadores confiavam em mim, e por outro lado, as empresas que patrocinavam os eventos também confiavam em mim. Então, eu fazia a ponte, eu sempre quis ser ponte. Legal. E aí, eu tava fazendo um trabalho de recrutamento para empresas. Então elas falavam, tá bom, Thaís, eu vou te dar 2 vagas aí, você me apresenta as pessoas e tudo mais. Só que eu não tinha uma boa base jurídica, então eu fui bem enganada. Foi tipo a minha experiência com empreendedores mais difícil, porque tinha empresas que falavam pra mim, não, essa pessoa não serve. 3 meses depois contratava essa pessoa. Olha lá, aconteceu. Coisa louca. Aconteceu. Brasil sendo Brasil. Só que eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre recrutamento, fazia entrevista de emprego com as pessoas, sabe? Eu aprendi muito sobre processo seletivo. Eu ia dentro das empresas pra entender qual era a realidade cultural daquela empresa, pra ver se a pessoa tinha fit cultural. Eu aprendi demais, foi maravilhoso. E eu estava fazendo um trabalho legal. Chegou o iFood pra mim, uma mulher que me conheceu por conta dos eventos, e falou assim, tá... Me levou até Osasco, no escritório de Osasco, falou assim, eu quero que você faça o que você faz na sua empresa aqui dentro. Porque a gente tá com uma demanda muito grande de programadores. Você vai ser a programadora dentro do RH. Você topa? E aí eu falei pra ela o valor que eu ganhava e ela cobriu o valor. Opa. E me deu um salário fixo. Então eu trabalhei no iFood, por exemplo, como a dev dentro do RH. Não tem papel, não tem nome pra isso. Né? Eu ajudava a employee experience, ou seja, a experiência do desenvolvedor dentro da empresa, né? Não só do colaborador. E eu cuidava da marca empregadora. Então quando o iFood chegou em São Carlos, eu organizei o evento chamado iFood, que eu chamei de iFood Backstage, que era contar os bastidores do iFood por onde passava o pedido. E aí, a gente teve palestra, mais um evento para 200 pessoas em São Carlos, quando o iFood estava chegando em São Carlos. Então, eu fui me dando oportunidade, né? Foi nesse momento que eu falei assim, chega de fazer planejamento, porque a vida é muito melhor do que eu imagino. As oportunidades são muito mais legais. Deixa eu viver o que tá acontecendo, deixa eu ser atenta. E deixa eu aumentar as minhas probabilidades. Então, hoje, por exemplo, eu tenho algum plano, eu tenho algum planejamento. Se você empreende, você tem que ter um mínimo de planejamento do que você imagina de entrada, de saída, de estratégia, de produto que você vai lançar e tudo mais. Tem que ter, não tem como, você vai ter que pagar a conta no final das contas, né? Mas eu já não me prendo mais a planos de longo prazo. A pergunta que eu já ia fazer aqui. No Flow, o Clóvis de Barros foi pra lá com o Igor e tudo, e ele falou bastante dessa parte que você exatamente está falando. Tem muita gente que faz um planejamento, coloca uma meta estratégica e tudo mais, e vive para essa meta. Então todas as decisões são pautadas ali. E deixa de viver o presente. Não absorve, não tira o melhor do presente. Até não vê que tem outras oportunidades, né? Quantas vezes a gente fala da fruta baixa, fica caçando aquela fruta lá que tá lá distante, e às vezes tem coisa passando aqui do lado. O cara só quer a fruta alta, e fica ali, e ele não vive aquilo, então ele não explora tudo que tem que ser explorado naquele presente. E para quem quer saber um pouquinho sobre isso, nesse episódio do Clóvis de Barros, foi o último que ele foi no Flow, fantástico. Bem legal. Sai bastante coisas exatamente desse tema. E tem pessoas que vão focar, quero medicina, por exemplo, vai ficar 4, 5 anos fazendo cursinho e tudo mais pra entrar. E tá tudo bem. Você não, mas ter tá um plano. explorando aquele momento, sabe? Exato. Tá aprendendo coisas. Sim. Até mesmo ponderar. tá vendo outras oportunidades ali no meio. E pode se descobrir ali nessa hora. Sim. Eu até aproveito pra dizer uma coisa, assim. Eu não sou a pessoa que vou dizer pra você, nunca desista. Eu acho que essa frase, ela é tola. Sim. Por quê? Eu vou dizer pra você, desista sim, mas desista de forma inteligente.
sabe? Não adianta você desistir na primeira oportunidade, mas entenda, estude o contexto. Vão ter cenários onde você vai precisar desistir para que outras oportunidades possam surgir, sabe? Então, quando eu deixei de ser programadora, eu estava abrindo mão de ser programadora para que uma outra porta pudesse se abrir para mim. Então, vai ter gente, por exemplo, que vai entrar na graduação e que não vai gostar da graduação. Eu não tô falando que você tem que ir até o final, mas você deu uma chance, você está desistindo. Por qual motivo? Talvez você esteja desistindo porque grandes influenciadores falaram que não precisa de faculdade. E não porque você de fato entendeu que essa é a melhor opção para a sua vida. Mas dentro da faculdade tem diversas oportunidades. Exatamente. Que você, se você ficar em casa, você não acha essa oportunidade. Exato. A pessoa, por exemplo, não vai estar na faculdade, mas também vai estar em casa chupando o dedo. Né? Pelo amor de Deus. Não vai ter oportunidade em casa. Mas é o que você falou, né? Não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Você precisa ser mais consciente dos porquês. Sabe, comece pelo porquê. Tem até um livro que chama Comece pelo Porquê. Sabe, você precisa entender se você tá fazendo isso porque é uma verdade pra você. Sabe, e se você não tá simplesmente vivendo a vida que outras pessoas estão fazendo pra você, pura e simplesmente porque você é uma pessoa influenciável. Tem muita gente que vai na manada. Estão fazendo, eu vou fazer também. Mas por que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, você não tem os seus próprios valores, você não tem seus próprios fundamentos. O que isso significa pra você, né? Exatamente. Sabe? Ai, tá todo mundo saindo, tá todo mundo desistindo, vou desistir também. Vai que você vai ter a mesma vida que todo mundo. Entendeu? Agora, você não quer você não quer ser protagonista da sua história? Eu costumo dizer, sabe? Eu acho que quando eu aceitei que eu podia ser diferente. Tem muita coisa na minha vida, por exemplo, eu tenho uma voz mais grave que a das pessoas. Eu odiava a minha voz. Até eu conseguir entender que eu sou única. Minha voz é única, deixa eu usar ela como um diferencial. Ah, eu tava estudando hebraico, por exemplo. Pô, quem que tava estudando hebraico? Ninguém tava, mas eu tô. Se eu tô, isso é suficiente. Eu não preciso. Vou dar um exemplo até falando sobre mulheres. Eu cheguei a trabalhar em muitas empresas e até mentorar muitas meninas que falavam pra mim, mas Thaísa, eu sou a única mulher, e tudo mais. Eu sempre falo, olha, se você, por exemplo, é a única num determinado contexto, você pode mudar a sua ótica para entender que você é a primeira de muitas. Ah, mas não tem ninguém, nunca passou uma CTO mulher nessa empresa. Seja a primeira. Boa. Entendeu? É uma questão de ótica muitas das vezes, né? Então, quantos eventos eu organizei sendo organizadora do evento, conferência, meetup, onde eu era a única mulher. Mas eu vou me atemorizar e parar? Não, eu vou falar, pera, eu estou aqui, eu sou a primeira para que muitas outras possam vir e entender que esse lugar também é para elas. Que tecnologia também é para mulher, né? Mas eu preciso mudar minha mentalidade. A gente falou que ia provocar ela porque ela provocou a gente no último episódio. E ela continua provocando. Tá Na verdade, ela tá provocando o público, cara. É uma coisa louca. Ela é provocativa. Que fique claro o negócio aqui. Muito bom. Rafa, você ia perguntar um negócio, não ia? Eu ia perguntar, mas eu acho que a gente tem... Acho que a gente entrou num assunto muito legal, né? Contar justamente essa história, essa ótica para incentivar as mulheres, né? Essa relevância do quanto a oportunidade de ser a única mulher, a oportunidade de talvez, eu estou estudando hebraico, entre outras coisas, o que quer que você esteja fazendo, é uma oportunidade para você conhecer o mercado de programação, ou você ver se realmente é para você. E é legal ouvir isso da Thay, porque realmente a gente vê, né? Infelizmente, muitas mulheres têm muito a síndrome de impostor, né? Do tipo, não posso, não consigo, não é pra mim. E ó o exemplão aqui, né, gente? É uma questão de transformação e a transformação principal aqui, né? Eu posso, é uma oportunidade, né? Tirar ali o defeito para uma oportunidade. E você sente que alguma vez na sua história isso foi algum impeditivo? Só pra gente desmistificar isso pras mulheres, o fato de você ser mulher ou de alguma decisão de comunicação te afetou em alguma coisa na sua carreira? Legal. Eu acho muito difícil afirmar que alguma coisa que tenha acontecido na minha carreira tenha sido por conta de eu ser mulher, ou tenha sido por conta de eu ter uma pele mais escura, ou enfim, eu acho muito difícil afirmar até que eu tenha certeza disso. Sim, por isso que eu tô perguntando, é pra desmistificar pro pessoal que acha isso. Exato, então assim, que já aconteceu assédio, eu tenho que ser muito sincera, eu nunca fui assediada dentro do universo de programação. Isso não significa que as mulheres que contam que passaram por isso é mentira, muito pelo contrário. Infelizmente, tem gente babaca. Sim. E tem homem babaca. Tem gente extremamente idiota, mas isso é em qualquer lugar. Sim. Não é um privilégio do universo de programação. Você vai ser qualquer outra coisa na sua vida. Sim. O único momento onde, de fato, eu recebi um assédio foi empreendendo. Eu tive uma reunião com um cara, e era pra falar sobre a questão de marketing e de vendas. E eu recebi diversos comentários extremamente idiotas. Eu tava numa sala só com o cara.
E eu senti medo naquele momento, né? Sim. Então foi uma situação explícita. Mas isso não significa que não tiveram outras. Então eu já ouvi coisas do tipo, nossa, você programa muito bem, você parece um menino. É um comentário, tipo, extremamente idiota. Extremamente idiota, sabe? Ai, comparações, querendo ou não, as referências das pessoas, você fala assim, líder. As pessoas vão pensar o quê? Em grandes homens líderes. Por quê? Porque a sociedade está montada em cima disso, né? Dificilmente as pessoas vão pensar numa mulher líder como primeira coisa na sua cabeça. Se você parar para pensar um pouquinho, as pessoas até conseguem pensar. Sim. Então, a gente tá esse é o cenário. Agora, a questão é como eu vou reagir ao cenário. O cenário é esse. E eu posso escolher ficar sentada numa posição fetal no cantinho da sala e não fazer nada. Ou eu posso, por exemplo, eu costumo dizer que assim, muita gente me chama pra falar a respeito da falta da mulher na área de tecnologia. Às vezes você vai numa conferência, a conferência toda tem homem palestrando, mas a única palestra que tem uma mulher é ela falando da falta da mulher na tecnologia. Uhum. Muitas vezes eu já fui muito criticada, pessoas falavam assim, você tem que ter cota no seu evento, 50-50 e tudo mais. E aí, eu respeito as pessoas que têm essa opinião, então tudo bem, mas eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte, se eu quero de fato mostrar pra sociedade que mulher pode ser uma boa programadora, então mostra a mulher programando. Isso é representatividade. Eu quero mostrar que existe mulher líder e empreendedora, então eu vou ser uma ótima líder e uma ótima empreendedora. A minha existência transforma a vida de outras pessoas. A minha existência. Então, muitas das vezes a gente vai ficar discutindo sobre coisas das quais as meninas estão precisando muito mais de representação. Uhum. Elas estão precisando que as mulheres, elas se levantem, elas se permitam ser vistas, para que outras meninas olhem para elas e falem assim, eu quero ser igual a você. Você é a inspiração de várias gerações que estão vindo. Exato, e eu acho que o mais legal é que eu nunca coloquei como foco ser inspiração para mulheres. Uhum. Eu coloquei o foco de fazer um bom trabalho. Mas isso é consequência total. É consequência, e não apenas mulheres se inspiram em mim. Eu já recebi mensagens de muitos homens falando, cara, eu me inspiro na sua história. E majoritariamente, a sua rede é composta por mais homens ou mulheres? Hoje tem 60% de homens, mas teve uma época onde era 90% homens. Caramba, não, até que tem uma representatividade boa mas de mulheres, né? Mas isso mostra também 40%. como o mercado de tecnologia está evoluindo nesse ponto, né? Não é uma consequência da rede social dela, é uma consequência do mercado de programação como um todo, né? Que está realmente entendendo que tem que ter essa mudança. Graças a Deus, porque as mulheres são bem melhores em muitos aspectos, principalmente em fazer um trabalho bem minucioso, detalhista e bem feito, né? Tem essas habilidades, muitas delas. E tem iniciativas também que nasceram nesse meio tempo. Eu tive o prazer de fazer parte de maneira bem intrínseca a Laboratória, que é uma organização social, se não me engano ela nasceu na Colômbia, e aí quando ela chegou no Brasil, eles precisavam que alguém fizesse as videoaulas de introdução à programação, e eles me chamaram para ser essa embaixadora. E olha que louco, né? Quando eu ia lá na turma, na sala, conversar com as meninas me olhavam assim, como se eu fosse um deus, né? E eu falava para elas, gente, sou gente como a gente. Sabe? Eu sou apenas um ser humano que não desistiu. É só isso, sabe? Tipo, não tem nada diferente de vocês. Eu era uma pessoa que queria ser diplomata. O TED Talks da Thay vai ser o poder de não desistir. Eu simplesmente não desisti, sabe? E tá tudo bem se você descobrir que programação não é pra você. Sim. Agora, não desista porque tá difícil. Sim. Porque vai se tornar médico. Vai fazer residência, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser qualquer outra coisa. Por que o povo acha que ser programador tem que ser fácil? Uhum. Eu não entendo, sabe? Não é porque tá difícil que não é pra mim. Eu posso descobrir que de fato não é pra mim. Eu, por exemplo, não sou uma programadora. Eu abri mão de ser programadora para ser outras coisas, para desenvolver outras habilidades, mas eu podia ter continuado como programadora. Então tem pessoas que vão se encontrar ali. Sim. Sabe? E tem pessoas que vão desenvolver habilidade de programação, que querendo ou não, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos o pensamento computacional, todo ser humano deveria ser exposto a isso, acho que deveria ter nas escolas e tudo mais, todo mundo deveria ser exposto de alguma maneira a isso. Então, eu sei que eu trouxe muitos benefícios de ter sido programadora, e querendo ou não, isso pra mim é um hobby hoje. Não é minha profissão, mas é um hobby, porque é muito gostoso programar. Sim. Você construir alguma coisa e ver o que você falou, é a dopamina. Você vê o negócio rodando, aí demais, você fala, caraca, que deu gostoso. certo. É igual você ver um evento pronto, você fala, ufa, tipo, né, terminou o evento, deu tudo certo, ninguém morreu, né, tipo, tá tudo bem. Tá, e aí é o seguinte,
eu já deixo o convite aqui para falar de Valência, já deixo o convite para falar das seus dois empreendimentos que não deram certo, que é muito legal falar das coisas que não deram certo, porque a gente tem muita lição sobre essas coisas, e também de outras coisas aí que a gente poderia falar, porque essa é a se pergunta. desse, Dava pra esse fazer episódio 3 poderia horas. virar 4 horas tranquilamente, entendeu? E eu acho fantástico isso e deixo o convite aqui para você voltar. Faz convite em público pra você ficar ruim de negar, entendeu? Esse foi o plano. Pressão. Pressão. Ô, Thay, só pra gente já banalizar o pessoal ali, quais são os planos ou o que o pessoal pode esperar da Thay finalzinho de 2023 pra 2024? Ou seja, tudo que tá ali no seu olhar pra você entregar aí como comunicadora, enfim, como empreendedora pra todo mundo. Legal. Hoje, eu percebi que por conta da minha bagagem em termos de negócio, ter quebrado e ter vivido como head, né, no papel de liderança, apenas abaixo da diretoria em algumas empresas há 6 anos, eu aprendi bastante sobre negócio. Sobre venda, sobre estrutura de venda, sobre marketing, sobre negócio mesmo, né? Sobre gestão de pessoas. Então, eu continuo ali na Escola Conquer, dando aula na pós-graduação, em gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão em liderança, e em companies, né, que são pontuais ali. Então, já levei em company para Boticário, para Nestlé, enfim, para grandes empresas muito legais através da Conquer. Continuo ali, sempre à disposição da Escola Conquer, que é uma escola que eu admiro demais, demais mesmo, assim, acho que a veia deles de ensinar aquilo que a faculdade não ensina é muito bom, porque, infelizmente, muitas habilidades são negligenciadas, né? Então a pegada, a cultura da Conquer é algo que eu tenho uma paixão muito grande, né? Tô lá há 5 anos lecionando, passei por muitos cursos, desde alta performance, comunicação e tudo mais. Eu continuo dando mentoria, hoje eu tô como madrinha de 15 startups pela Associação Brasileira de Startups, então compartilhando ali com as pessoas um pouco da minha vivência, e é muito gostoso porque eu sinto que eu aprendo muito. Então vem uma startup da área de recrutamento, uma startup da área de energia, uma startup da área, sabe, áreas completamente de turismo, né, e você ouve o que ela tem a dizer. E você tenta encontrar ali pontos, olha, eu acho que você pode se atentar pra isso, sabe? É muito gostoso, essa experiência, troca, né? Nossa, é delicioso demais, assim, eu gosto muito disso. E eu acredito que hoje eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar com as pessoas e continuar aprendendo. Eu continuo pela Polo Palestrantes fazendo as palestras, né? Então eu fui pro Paraná recentemente, levar lá pro Inovatec, um evento do Sebrae. Então eu tô pela Polo para fazer treinamentos e tudo mais. E estou, não sei quando exatamente a pessoa está assistindo esse vídeo, né? Mas eu entendi, olha que louco, né? Dentro do universo tecnologia, eu percebi que existia um gap, que era o desenvolvimento das soft skills das pessoas. As pessoas negligenciam, né? Então a gente falou sobre comunicação. Pô, se vocês estão aqui fazendo esse podcast é porque vocês romperam uma barreira da comunicação. Que o programador não é ensinado. E vocês se comunicam super bem, mas não foi do dia pra noite. Vocês praticaram muito pra chegar até aqui, né? Vocês estudaram pra isso, vocês receberam feedbacks, vocês se dispuseram a fazer diferente dos outros programadores que vocês conhecem. Vocês se expuseram, exato. E dói se expor, porque você vai errar. Eu acho mó legal. Desde sempre. No começo a gente vai... Acho mó bacana isso. No começo a gente vai errar e tá tudo bem, a gente encara com alegria, porque a gente sabe que na próxima apresentação eu vou ser melhor. O segundo podcast de vocês vai ser melhor que o primeiro. E o terceiro vai ser melhor, e etc, sabe? Eu acho que essa é a graça do aprendizado. Então, devido a isso, né, eu já ensinei muito comunicação para as pessoas através de outras escolas. Então, ajudei muita gente. Eu fui responsável por construir o curso de soft skill na Rocket City, que era um módulo específico lá. E já recebi muitos feedbacks muito positivos, dou mentoria e tudo mais. Mas agora eu, de fato, estou lançando o meu próprio curso de comunicação, onde a minha ideia é, de fato, pegar tudo que tá, fazer um dump da minha memória, né? Tudo que tem na minha cabeça a respeito de comunicação e ser uma espécie de enciclopédia, onde as pessoas, de maneira mais acessível, possam acessar uma enciclopédia de conteúdo sobre gestos, sobre como eu organizo as minhas ideias, como eu consigo falar de maneira mais clara, como que eu melhoro a minha dicção. Então eu tô fazendo, nesse momento, né, fazendo a gravação desse conteúdo para disponibilizar para as pessoas. E aí eu não sei exatamente o que vai acontecer, tem muitos convites aparecendo, tem muitas oportunidades, mas hoje eu tô, como eu falei pro Rafa, assim, eu tô realmente buscando fazer menos com mais efetividade, com mais resultados, sabe? Eu quero atingir mais pessoas, eu quero gerar mais transformação, mais resultado para as pessoas a partir de
ações mais estratégicas, E né? quando vai lançar esse curso aí pra galera saber, né? Porque... Eu tenho um planejamento. Vamos lá, Nossa, né? que comprometimento, né? Já soltou aí na... Não precisa falar, não, vai ser no dezembro. dia... A ideia é dezembro. Dezembro Já? Pô, que dezembro de legal. 2023. Então tá avançado Tá. as gravações. Tá. Então, dezembro Parabéns. de 2023, a ideia... Mas pensa assim, faz 5 anos que eu tô empurrando com a barriga pra Mas lançar agora esse- sai. agora Dezembro. sai. Sabe por que vai sair? Porque você acabou de falar pra sociedade brasileira Agora já que é. vai sair. Claro. Mas essa é a Em ideia. dezembro. E a ideia, bom. eu acho que é legal diferenciar de outros cursos também. Sim. A ideia não é te ensinar a ser um palestrante de palco. Ponto, tá? A ideia não é te ensinar a ser um podcaster. A ideia não é você ter persuasão. A ideia é você conseguir passar o que tá na sua cabeça pra cabeça dos outros. De uma Sim. forma clara. É isso. Sabe, é você Bem ter legal. uma comunicação que as pessoas falam, uma comunicação excelente. Sabe, caraca, você tem uma comunicação excelente. Meu Deus, eu consegui entender o que você está dizendo. Eu me conecto com você. Sabe, porque ninguém gosta de falar, e todos nós falamos, nos comunicamos 100% do tempo, mesmo quando estamos de boca fechada, estamos nos comunicando. Exato. Ninguém gosta de se comunicar para quem não tá prestando atenção. Sim. Então, como que eu consigo fazer com que as pessoas prestem atenção no que eu estou dizendo? Eu não tô falando de persuadir, de convencer, eu não tô falando de retórica de Aristóteles. Eu tô falando de comunicação. Sim. Como que eu me expresso e eu consigo fazer com que a outra pessoa do outro lado me compreenda. Então, são as bases fundamentais da comunicação Boa. que eu quero fazer com que as pessoas consigam, consequentemente, não tô falando que as pessoas vão ganhar dinheiro com isso, mas consequentemente, você vai se dar melhor do seu emprego. E quanto vai custar? Quantas vezes você pode pagar no cartão de crédito? Ele não soltou ainda, Daniel. Calma. Mas é exatamente... Calma, Daniel. Não vou abrir isso agora, mas a ideia é que seja acessível e que as pessoas de fato consigam pagar por isso, porque a minha mentoria é muito cara. Sim. Então acompanhem o @, da Thay pra saber essas A novidades. gente ainda vai aí, deixar gente. todos os contatos dela no final. A gente ainda tem algumas coisinhas, aí eu peço pra ela deixar Não, você tem foco. uma coisa muito importante Eu tenho pra vários. falar. Não, essa eu sei, mas eu tenho outras coisas. Não, mas é muito importante. Vamos é que a muito gente tem que importante, terminar. porque é o seguinte, você que tá ouvindo aí, você tem que ouvir o Rafa agora, que acho que você pode já falar dessas coisas. Você quer que eu fale agora? Então tá bom, vai. Cara, tem que ser, porque o pessoal tá ansioso pra saber o Você que fez você o vai falar. CTA, né? Tá, tem o QR Code aqui do lado. e ninguém tá- CTA, QR Code aqui, ó. Ô, Adriano, ô, editor, aqui, ó, o QR Code, ó. Tá Você bom. coloca aqui na edição. Vamos lá, deixa eu fazer uns recadinhos então aqui e falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo, tá? Eu acho que isso aqui, né, se você chegou até aqui, né, se você assistiu até aqui, já mostra o quanto que você tá conectado com a gente, de tudo que a gente tá fazendo. Se você viu eu falando no começo, né, isso aqui é uma segunda temporada do Primotech, ou seja, se você assistiu o último episódio da primeira temporada, você vai entender um pouquinho, mas você ainda não tá entendendo tudo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que é legal da gente comentar é... Por que a Thay tá aqui? Como que a gente tá fazendo toda essa estratégia, né? A Devaria e a Start, elas fizeram uma fusão. Então agora, né, a gente é uma coisa só. Devaria, Start e a Thay como, né, foi toda a porta-voz e ajuda a gente na Start todo esse tempo. Fazia muito sentido a gente falar com ela. E aí a gente tem 2 caminhos, né? Isso é uma coisa que a gente veio construindo justamente para ajudar vocês. Então, de um lado, a gente tem a Devaria, que é uma formação que a gente já tá com mais de 10 mil alunos aí ao longo da história e ao longo desses 2 anos que a gente vem formando programadores, com o foco de ajudar pessoas que querem entrar no mercado de programação e sabem pouco ou zero. Ou seja, a Devaria ela é focada para você que quer entrar no mercado de programação. Esse QR Code que está aqui do lado para vocês é justamente de um evento que a gente vai fazer semana que vem, né? No dia 13, 14 e 15, ou se você está assistindo nessa semana, enfim, no momento que você está assistindo, dia 13, 14 e 15 de novembro, onde a gente chamou essa semana de Semana Programação Descomplicada. A gente vai descomplicar como começar a estudar programação. Então, entra nesse QR Code aqui, você vai lá se cadastrar e participar desse evento totalmente gratuito. Vai ter mão na massa, vai ter apresentações, vamos falar de mercado, vamos falar de cronograma de estudo, tudo para que você consiga ter esse início. Além disso, a gente tem a Start, que é a nossa plataforma de conhecimento on demand, que pode ser que tenhamos conteúdos da Thaísa Candela, quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Olha ele colocando outra coisa, depois fala de mim, né? Tá vendo? Eu aprendi com você. Mas que a ideia da Start é que a gente traga todos os conteúdos atualizados, seja de qualquer tecnologia que saiu, seja de qualquer framework, ou seja, vocês vão ter o Netflix do conhecimento de programação. Então, se você saiu a versão do MongoDB 30.0, vai sair um treinamento, um bootstrap para você entender as diferenças, etc e tal. E a Start, ela começa a receber todos esses conteúdos, toda essa força aí a partir de janeiro de 2024. Ou seja, você já sabe aí que você que já é programador e quer se manter atualizado, né? Você vai ver
um movimento da quantidade de conteúdo que vai chegar para você na Start. E se você tá querendo começar na programação, você tem a Devaria aí para fazer o seu início aí, fazer essa semana da programação descomplicada com a gente. Era isso o recado? Esqueci de alguma coisa? Recado perfeito, dado Mandei bem? com sucesso. Então tá bom. Agora, pessoal, eu preciso fazer convites pra vocês. Vamos lá, siga a gente na Devaria. A gente é péssimo. Os arrobas estão todos aqui, tá? Liga o sininho aqui no YouTube do Coda Mais Fala pra vocês sempre saberem quando vai sair os novos episódios. Curta a Start, o arroba da Start. Siga a gente em todas as redes sociais. Curta, compartilhe, fala com os amigos, porque é importante. Você pode salvar pessoas que não estão felizes aonde estão, pra virar um programador, pra entrar nesse mundo de tecnologia, porque é fascinante, é dopamina pra lá, dopamina pra cá. Tem muito estudo, como a Thay falou, virar médico demora anos e anos, virar programador demora menos que médico, tá? Não fique preocupado com isso, mas você chega lá com toda certeza. E temos um exemplo, quero virar diplomata e acabou no mundo de tecnologia, agora está indo para o mundo de comunicação. Olha que transformador esse negócio. Então eu te convido para entrar em todos o nosso ecossistema, que lá você vai ter muita coisa bacana para vocês, tá bom? Muito legal. Tá, e pra gente fechar, pergunta final, e aí você já manda todos os recados, tudo que você quiser mandar. Qual conselho que você dá pro pessoal que tá ou com uma indecisão de carreira, não sei pra onde que eu vou, se isso é certo pra mim, se não é, e pra pessoas que estão na dúvida se querem entrar realmente no mercado de programação? Experimenta. Você só consegue tomar uma boa decisão, como a gente falou, quando você tem um conhecimento mínimo a respeito, né? Então, saiba primeiro que você não quer. Então, eu tinha certeza que eu não queria ser enfermeira. Queria ser médica. Tinha coisas que eu tinha certeza que eu não queria ser. E aí, das coisas que você acredita que existe uma possibilidade, você precisa experimentar. E quando eu digo experimentar, não necessariamente é fazer 5 anos de graduação naquilo. Você pode, no caso de programação, você pode experimentar de fato, entrando numa semana, por exemplo, de programação, e você colocando a mão na massa ali, vendo, opa, isso aqui é interessante e tudo mais, mas você também pode conversar com as pessoas para entender qual é a realidade do dia a dia das pessoas. Às vezes, até mesmo influenciadores, e aí eu vou falar um pouco da minha classe, né, de pessoas que criam conteúdos para as redes sociais e tudo mais, a gente pode acabar fazendo com que as pessoas tenham uma ideia um pouco enviesada e até errada a respeito do que é ser programador. A gente passou aí alguns anos tendo até um marketing um pouco inconsequente e irresponsável, falando que dava para se tornar programador em um final de semana, programador em 1 mês, 2 meses, 3 meses... E é uma construção, sabe? Então, eu acho que é importante as pessoas primeiro desmistificarem o que é de fato esse papel e entenderem que se você decide por tecnologia, você tem ainda muitas opções. Sim. Né? Então, você pode ser uma pessoa que gosta muito de comportamento humano e gosta de tecnologia, UX é uma opção. Né? Se você é uma pessoa que gosta de encontrar ali os problemas e tudo mais, talvez QA seja algo interessante para você. Ou seja, dentro desse ecossistema chamado tecnologia, existem muitos papéis possíveis. Então, explore antes de você tomar uma decisão. E outra, nenhuma decisão é para sempre. Sim. Né? Eu comecei como programadora e eu me permiti viver outros papéis, outras oportunidades. E não é que tipo eu estava fazendo um ensaio para aquilo que eu estaria fazendo. Não, era a minha vida mesmo. A minha vida era aquilo. Entendeu? Não é tipo, nossa, eu estou me preparando para algo. Não. Essa é a minha vida. A minha vida é isso. É o experimento atual. É o experimento de agora. Agora eu estou professora de comunicação, mentora da B Startups e empreendedora. Eu estou isso. Daqui a pouco eu posso virar a casaca e falar assim, eu vou viver só de locução. Porque dá dinheiro. Né? Eu posso fazer isso. Ou eu posso falar assim, quer saber de uma coisa? Agora eu tenho desejo de morar num outro país e eu vou voltar a programar porque eu sei que dá para trabalhar remoto super bem de lá. É uma escolha, vai ser uma escolha. Então eu estou isso agora. Então as nossas decisões não precisam ser para sempre. Mas saiba que tudo que você fizer, e aí eu recomendo, por favor, faça bem feito. Porque se você fizer bem feito aquilo que você está se propondo, você vai passar a ser uma pessoa de excelência. E ser uma pessoa de excelência está muito difícil de achar. A maioria das pessoas são pessoas que fazem as coisas meia boca. Faz as coisas assim, pediu, tô fazendo exatamente o que você tá me pedindo, entendeu? A mediocridade, A mediocridade. E se você quiser se destacar na vida, não só no mercado de tecnologia, não só como programador, faça as coisas bem feitas. A gente tá sedento por pessoas que façam as coisas bem feitas. E tem a ver com o experimento que você falou, né? Como que você experimenta, se você experimenta e não faz bem feito, pode ser que você não deu certo porque você não fez o seu melhor. Não porque aquilo não era pra você. Exato. E assim, de maneira alguma, quero deixar muito claro, a minha história
é a minha história. Né? Então eu não estou dizendo que se as pessoas fizerem as coisas que eu falei que eu fiz, que as pessoas vão dar certo. Não tem fórmula para o sucesso. Claro. A única coisa que eu digo para as pessoas é aumente as suas chances de dar certo. Né? É só isso. Por quê? Porque a vida é injusta. O mundo é injusto. A sociedade é injusta. Sim. Pode ser que você faça o seu melhor e ainda se frustre. Eu me frustrei diversas vezes. Mas eu continuei tentando aumentar as minhas chances. E deu certo. Né? Então acho que é importante, assim, eu não gosto daquele discurso tipo, você só não conseguiu porque você não quis. Infelizmente a vida não é assim. Exato. A gente não tá falando de uma fórmula exata, né? A vida é difícil mesmo. E quanto antes a gente aceitar isso, antes a gente vai se colocar no papel de entender a realidade, de sair do papel de vítima e partir pra cima. Muito legal, tá? Show. Muito legal. Podia ser 3 horas, não podia não? Podia, não, mas... Tá muito motivacional, né? Esse negócio meio coach, né? Tá, e deixa suas redes aí, como que faz pro pessoal te achar. Em todos os canais que você acha válido. Não é fácil, né? É @Thaissa, com H, THAISSA, _Candela. Em geral, se você colocar isso em Já vai qualquer aparecer. rede social, vocês vão conseguir encontrar. É a minha principal rede social, é o Instagram. É onde eu respondo, as pessoas ficam surpresas quando eu respondo. Mas, gente, eu tô lá pra responder as pessoas, Boa. né? É social, né? Exatamente, né? Não tô ali pra simplesmente ficar fazendo story bonitinho, né? Então, é a minha principal rede social, me procurem por lá. E qualquer outro lugar, seja YouTube, seja o meu podcast e tudo mais, vocês procurarem meu nome, vocês vão conseguir encontrar. É isso. Muito bom. Dani, mais algum Gostaria recado? de agradecer demais a sua presença. Foi muito enriquecedor tudo isso aqui. Essa conversa foi demais. Deixa o convite para a gente fazer posteriores, porque tem muita história ainda para contar. Espero que você que esteja ouvindo tenha tirado várias lições e tenha motivado mais ainda você imergir nesse nosso mundo de tecnologia. Primeiro Muito episódio da obrigado. segunda temporada já começou. Régua alta, Régua cara. alta, é isso Agora, a nossa amiga ali, assim, vai ter que se virar nos 30, vai trazer uns caras e umas minas nesse patamar, né? Muito Mas bom, vai Galo. dar certo. Galera, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Os links estão todos na descrição. Se vocês ainda não seguem eu, o Rafa, Thay, todo mundo aqui, sigam, por Eu, favor. Rafa? Eu, Dani. Ah, beleza. Só quero que siga eu, entendeu? Que isso, cara? Como assim? Eu, Dani, a Thay, segue aí, tá todos os links aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado. Deixem nos comentários se vocês têm alguma pessoa que vocês gostariam que a gente entrevistasse ou algum assunto específico. Lembrando que a partir do próximo episódio vai ter mãozinha na massa no finalzinho aí pra vocês verem um pouquinho de coding, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Vejo vocês no próximo episódio e valeu.